Fala galera, estamos aqui com mais um podcast Papo Fute Baiano, trazendo o melhor do futebol baiano, parte técnica, jogadores, arbitragem, comissão, imprensa e tudo mais o que você quiser saber aí, seja profissional, seja amador, seja base. Então, trazendo todas as novidades, tudo aquilo que você sabe e talvez o que você também não sabe sobre o nosso futebol baiano. Comigo, Felipe Pereira, um raiz torcedor rubro-negro. E comigo, Guto Serrão, um raiz torcedor tricolor. Isso aí, galera. Hoje trazendo um cara que fez história, não apenas no futebol da Bahia, mas no futebol do Brasil e do mundo. Um cara que levou aí o encanto do futebol baiano, a magia do futebol baiano, toda a malemolência do futebol baiano para todos os cantos desse mundo. E hoje faz um trabalho muito importante e essencial para a base aí, com o centro de treinamento que ele tem. É o nosso Anderson Conceição Xavier, mais conhecido como Xavier. Seja bem-vindo, meu irmão. Agradeço aí pelo convite, feliz já pela excelente apresentação, né? Que bom que temos aqui a democracia, né? Tem um que é Vitória, respeitando que eu sou Vitória, o outro não botar a camisa do Bahia, já começou bem. Então já começamos bem. Mas fico feliz de estar aqui, poder falar um pouco da minha história, falar dos projetos aí que eu estou envolvido, dos projetos pela frente que estão surgindo aí, e garanto que o papo vai ser bom. Massa, show de bola, meu irmão. É muita alegria, viu? Estar aqui com você, um cara que foi e é ídolo do Vitória, porque quando vai falar assim, pô, Xavier, quando eu falo Xavier, a galera já imagina, pô, Xavier, volantão, rubro-negro, aí a gente já começou a rasgação de seda. Não, e aqui eu fico feliz realmente pela essa identificação com o clube, não tinha como ser diferente, né, por tantos anos na base, profissional, apesar que também tenho total respeito pelo Bahia, já estive lá um período, num momento que eu estava me tratando, então também tenho gratidão pela oportunidade de me cuidar lá. Eu sou aquele cara que eu sou bem sincero, direto e sincero, então torço pelo futebol baiano, tenho, claro sim, minha total inclinação por Vitória, por toda a minha história, desde a época que eu saía do Calabar, andando ali, atravessava o dique com aquela turma de meninos do Calabar para ver os jogos do Vitória. Então realmente tem o lado rubro-negro que não tem como esconder. Tem uma identidade. E é isso que a gente ia falar, né? Sobre a sua infância, a sua adolescência, seu início de carreira também. Como é que foi sua infância? Eu sempre falo pro pessoal, né? Tive pais maravilhosos, minha mãe Célia e meu pai, como conheciam, Chiquinho, né? O Francisco. Infelizmente não tá mais aqui com a gente, mas minha mãe tá aí. Eu fico feliz por isso. Uma guerreira junto com meu pai, para me criar numa dificuldade que a gente sabe, a maioria da realidade, né? Dos que vivem em comunidades. Sou nascido e criado no Calabar, comecei a jogar bola, a me despertar para jogar bola no Flamenguinho do Calabar, que era de uma turma de lá, onde a gente começou a sonhar, né, com futebol. Teve o América, que é aquele negócio de futsal, né, que existe no bairro. Depois fui para um campo chamado Corre e Faca, ou Campinho, que era o campo nosso lá do Calabar, um alto de Ondina ali em cima da UFBA. Hoje em dia nem tem mais pela questão da posse, né, da questão imobiliária, então nem existe mais esse campo, mas ajudou muitos garotos, eu não ia deixar barato. Ajudou muitos garotos a saírem de uma visão ali mais vulnerável, né, socialmente falando, para sonharem. Eu fui um deles e tiveram outros também que conseguiram seguir carreira. E eu comecei nesse projeto do Calabar, primeiro o América rapidamente, depois o Flamenguinho do Calabar, que eu joguei 4, 5 anos lá. Mesmo quando eu já estava na base do Vitória, ainda jogava lá no início ali com 15 anos, 16. E daí eu fui para Associação Atlética do Calabar com Léo Oliveira, né? Um grande ídolo do Bahia. Comecei lá de zagueiro, só que eu fazia tanto gol que eu fui pra meia. Aí falou, esse cara faz gol o tempo todo. Aí, que zagueiro é esse?
Na verdade, eu comecei como zagueiro, fui pra meia, eu cheguei no Vitória como meia. Fui pra Escolinha Coração de Leão, na sede de praia do Vitória. Ali ainda com 13 anos, mais ou menos. Aí fazia muito gol, era artilheiro. E aí fui puxado pra base do clube. Aí na base do clube eu fiquei 14 anos ali, até 14 anos e 8 meses, mais ou menos. Uns 6 meses. Fui dispensado do Vitória. Pouca gente sabe. Fui dispensado do Vitória, fiquei triste, não queria mais jogar bola, porque querendo ou não, com 14 anos você não tá nada preparado, né, para esses baques. Entrar na base, depois ser dispensado. Aí fui convidado por um amigo meu pra gente disputar o campeonato infantil pela Catuense, que na verdade é um projeto que infelizmente esse ano nos deixou, que é Dona Delvice, Dona Del, né, que tinha a chancela da Catuense. A gente treinava em Mussurunga, lá num campo onde hoje em dia é Da Bíblia. hoje em dia é um mercado lá enorme. Lá. Treinava naquele barrão enorme. Muito. Não tinha marcação. Campo, eu sei que você via onde tinha uma trave e tinha outra, mas... E tem mais, ali eu até me tornei aquele meia que não caía, porque se caísse um pedaço da pele ficava. Porque o barro tinha aqueles caroços de... Era um barrão mesmo, tinha aqueles caroços de barro duro, assim, parecendo um gude, que você não podia cair, botasse a mão, qualquer coisa. Então comecei lá com a Dona Del, e uma pessoa que ajudou muitos, TTD Dante, tantos outros passaram por ela lá, Valdomiro, tanta gente. Se eu contar aqui, é uma pessoa que infelizmente nos deixou, teve um infarto aí, e faleceu aí no início do ano. E é uma pessoa que contribuiu junto com o professor Luiz Carlos, que eu vou contar que foi meu professor quando eu tinha 15 anos. Hoje em dia trabalha comigo na X5. Mas... Então comecei do time do Calabar, como eu falei. Fui para a Associação Atlética da Bahia, vim para o Vitória. Fui dispensado com 14 anos. Retornei com 15 já para a divisão de base. Como eu falei, como meio, fui com a Catuense e Dona Del, que eu sempre digo que hoje em dia é difícil. As famílias hoje em dia acham que as pessoas que querem ajudar já tem que bancar. Naquela época a gente viajou para a melhor competição que tinha infantil, que era a Copa Gazetinha. Cada família pagou sua cota do ônibus, a cota da viagem, da alimentação, o valor da inscrição da competição. Aí fui artilheiro da Dende Leite aqui. Dende Leite. Depois eu fui artilheiro lá, mesmo com Bahia, Vitória, com São Paulo, com Vasco. Fui artilheiro lá no Espírito Santo da competição. Até teve um problema que, vou até reivindicar ele, que eu saí nas quartas de finais. Só que a gente veio embora. O ônibus alugado, quanto antes viesse, era melhor, né? Era. Eu vim embora, cheguei, fiz 15 gols em 4, 5 jogos. No meu aniversário eu fiz 5 gols contra uma equipe lá, com o time da Catuense, tinha meninas do meu bairro, de Mussurunga. Era uma academia de futebol, uma escolinha, com menino de qualidade, e a gente encarou aí, pra tentar a sorte. Eu cheguei, saí nas quartas de final, tô em casa assistindo. Chega o Júnior, que é irmão até de Duda, que hoje em dia é treinador e goleiro no Bahia. Chegou o Júnior se apresentando na TV como artilheiro da competição com 12 gols. E eu fiz 15. E os outros 3 ficaram onde? Aí eu falei, pô, o Vitória tá vindo, né? O Vitória vai trazer o troféu, vai mandar a Dona Del me entregar. Até hoje eu não vi esse troféu, Júnior. Me devolva, viu? Olha É aí. o único troféu de artilheiro. Hoje em dia Júnior é árbitro, né? Júnior que iniciou uma carreira brilhante, depois, como a gente sabe, acontece, não seguiu, mas foi seleção brasileira, sub-15, não sei se chegou a ser sub-17, foi pro Corinthians. Ficou com o meu troféu, viu? Devolva, meu pai. Troféu do homem, viu, rapaz? Troféu mesmo, merecidíssimo. E aí, na base do Vitória, graças a Deus, uma história linda, né? Brilhante, posso dizer assim. Do infantil, na verdade, no Vitória, né? Modéstia à parte, eu acho que minha história é como poucos ali. A maioria da minha geração, vamos dizer que tem essa semelhança. Eu fui campeão do infantil ao profissional. Sendo que todas as disputas eu ganhei na base. 1 ou 2 pelo infantil, as 2 pelo juvenil, as 3 pelo júnior. Bahia nunca teve vez. Infelizmente. Homem tinha estrela. Ou felizmente, com a torcida do Bahia, infelizmente. Então ganhamos. Cheguei a ser com Laelson Lopes, campeão baiano invicto. Naquela época que eram 4 turnos do baiano sub-20. A gente jogou uns 6 jogos contra o Bahia. Fomos campeão baiano invicto. Aí já era
A geração de vocês era muito boa, né? A gente foi Muito campeão. boa, A muito geração boa. do Bahia era boa, mas não tinha vez, né? Batia de Já não, a mesma coisa no Master que a gente formou, é a mesma geração que tá tendo vez. Mas é a sequência, tá seguindo. Tá seguindo, Tá seguindo. manteve como Seguindo o era. fluxo. Então a gente teve essa história boa, tantos nomes, Matusalém, Alain Delon, Tássio, Fábio Belica, Adailton. tinha Adailton, Adailton é de geração depois, Mas que eu encontrei no profissional. A minha galera boa, o próprio Alessio, que era chamado de Canuco e não deu muita sequência na carreira. A gente tinha minha base no Vitória, eu digo assim, que foi bem acostumada a títulos. Hoje em dia os meninos têm a possibilidade de terem mais vivência, mais oportunidade de competições a nível nacional, mas não amadureceram tanto como a gente. Eu acho que talvez pela questão da necessidade de resiliência, né? A gente jogava era Copa Kaiser contra time profissional, a gente com 15, 16 anos, no Parque Santiago, em Pituaçu, que não tinha esse estado que tem hoje. Então hoje em dia os meninos têm possibilidade de jogar já em alto nível, com alto padrão, já com toda a tecnologia. Eu até brinco com os meninos do meu projeto. Eu falo, rapaz, hoje em dia tá muito fácil o futebol, entre aspas. Antigamente era Bahia Vitória, tinha o Galícia, a Catuense, que era a Dona Del ali, fazendo um projeto assim com as pessoas apoiando. Hoje em dia só em Salvador a gente tem mais de 5 clubes já, né, que podem potencializar. E a gente, que era uma realidade difícil na base, a gente que vinha de casa, a gente não podia comer lá na base, não tinha essa estrutura. Então os caras iam comer, a gente ficava no ônibus às vezes, esperando o pessoal descer para ir para o interior. Tem uma situação muito curiosa que eu digo pro pessoal, porque talvez nossa geração teve que ser mais forte, senão não vingava. O ônibus pegava em frente ao antigo Iguatemi e pegava em frente à sede. Aí iam 3 categorias numa princesinha, como falava, aquele ônibus pequenininho, que era igual da novela Tieta, que tinha aquele mesmo, pequenininho. Aí entrava o Júnior, sentava, o juvenil sentava os que tinham moral e o infantil em pé. Só que o Barradão não existia, o centro de treinamento não existia. Às vezes a gente ia treinar em Pojuca, Simões Filho, Madre de Deus, Mata de São João. Aí em pé, a gente já pegava mais cedo nesses lugares, aí ia treinar em pé. Aí chegava lá, o Júnior treinava, 1 hora e 10. O juvenil treinava, depois o infantil treinava. Saía de lá 1 da tarde, meio-dia. Aí voltava, Júnior sentado, juvenil sentado e alguns infantil. E eu era no início o infantil. Aí quando eu descia na sede do Vitória ali, que era na orla ali em cima, perto da Boca do Rio, ali que tinha Casa do Atleta, aí tinha que esperar esvaziar todo o material que ia ficar para lavagem. Aí a gente passava, via os meninos já da Casa do Atleta, com as bandejão indo comer, a gente ficava lá esperando para depois, o Vitória não tinha condições de bancar. Aí a gente tinha que esperar, tirar tudo, levava uns 20, 30 minutos, para depois vir deixar na sede, deixar no Iguatemi, para chegar em casa 2h30 da tarde. Então, hoje em dia, eu falo aos meninos, como é que vocês conseguem atrasar? Vocês têm metrô, tem tudo que chega em 20, 30 minutos. E eu saía do Calabá às 6h20 da manhã, porque o ônibus passava 15 para 7, 10 para 7, mas às vezes passava antes. Então, se eu perdesse, eu não chegava no treino. E eu sempre digo a eles, eu nunca cheguei atrasado. Então, eu chegava no Barradão 8 da manhã, quando o treino não começou a ser aí. Aí, quando eu tinha que ir para esses lugares, eu tinha que sair muito cedo, porque o ônibus passava, não tinha onde parar. Então, se você não estivesse lá, passava, pegava quem estava, seguia. Então, hoje em dia, o futebol tá melhor financeiramente para quem começa. Eu sempre digo, e não é vergonha, eu comecei a carreira no Vitória titular de um brasileiro com 2 salários mínimos. Hoje em dia tem garotos que nem é titular e ganha 30 vezes muito isso mais, só por estar especulando, tá dentro de um clube, de um time profissional. Então, hoje em dia, eu não consigo entender como eu vejo alguns meninos não terem tanta dedicação. E ao mesmo tempo entendo que o menino às vezes não tem preparação. E o menino chega, vislumbra um valor financeiro antes de virar profissional. Já quando chega no profissional, parece que já perdeu a fome, porque não tá precisando. Entendeu? Muito dinheiro que tá... O Vampeta fala isso, né? Ele fala que ele 93, ele saiu, ele é vice-campeão com Vitória e tal. E aí depois ele vai, eu acho que pro PSV. Isso, PSV. Ele fala que ganhava aqui um salário, chegou lá, era 8 vezes mais do que ele ganhava, ele se vislumbrou e tal.
Só que aí ele começou a ter noção da vida quando o Ronaldo chegou lá, fenômeno. Eu vi a matéria. Que ele fala assim, não, eu ganho 8 vezes? 8 vezes que eu ganhava lá em Salvador, pô, aí Ronaldo, não, mas eu ganho 100 mil, pô. 100 mil dólares, pô, então é algo... A gente ainda sofria com isso, né? Hoje em dia, a Lei Pelé veio para ajudar os que realmente são diferenciados. Mas naquela época, ninguém era prestigiado. Tem essa questão. Hoje em dia, muito mais atletas ficam soltos. Se for falar aqui da regra, a gente vai levar muito tempo. Mas antigamente você era do clube como propriedade, como um escravo num jargão, assim, vamos dizer, né? De forma pejorativa. Mas se você tivesse um salário, aquele salário, quando acabasse seu contrato, o time tinha que te manter com aquilo, ou te emprestar, ou tinha que renovar automaticamente. Então você tinha aquela obrigação do clube. Mas às vezes aparecia clubes ou outras pessoas querendo te levar, pagando mais. Se não fosse interessante pro clube, não te liberava e não era obrigado a melhorar seu salário. Você discutia, você brigava, tinha que ficar bicudo. Tinha que ter um trato muito desonesto com quem estava produzindo. Eu tive situações absurdas de aparecer clubes querendo me levar logo no início da carreira, mas não era bom pro clube ou para interesse de alguns que poderiam estar à frente ali, que eu não tinha empresário logo no início, e não me liberou, e aí quem saiu perdendo foi eu. Seguraram demais, né? Mas, graças a Deus, eu consegui fazer carreira, como alguns que eu vi que teve esse problema da barganha do clube. Do clube, a gente sabe que situações também por baixo do pano, que não ia ser algo favorável para algumas pessoas e atrapalhar a carreira do atleta e alguns não chegarem a vingar. Algo que você falou aqui muito interessante é a questão da resiliência, que fortalece o profissional, né? Seja de qualquer área, mas como a gente está falando do futebol, você falou que acordava cedo, pegava seu butu, ia pro treino, depois no final do treino batia uma biela porque os caras tinham tudo que sair, depois comer, depois você ia para casa, sem comer, com fome, tinha que esperar para treinar. E mesmo assim você não abandonou, continuou, seguiu firme. E isso mostrou também mais pra frente, né? O resultado, claro, veio com a sua dedicação, com a sua resiliência. E outra coisa importante que você falou sobre os campos de bairro. E a galera que dá oportunidade, o pessoal que sabe que a gente pode trazer um menino que tá ali vulnerável na sociedade. A gente, como profissional de educação física, sabe que o esporte pode mudar a vida, assim, de uma criança. Essa transformação, né? A transformação, né? Então, você falou de Dona Del, né? Na época ajudava bastante. Hoje você é uma pessoa que representa a Dona Del também, né? Dando oportunidade para esses adolescentes, esses jovens que poderiam estar aí à margem da sociedade, vulnerável, e você tá naquele espaço ali dando essa oportunidade. Né? Eu até sempre falo, eu ainda estou inquieto e tenho buscado, além de ser profissional de educação física já formado desde 2018, eu fiz o curso de gestão esportiva. Eu já trabalhei como auxiliar técnico em 3 clubes. Pretendo fazer o curso da CBF, sem saber, talvez Não tenho pensado ultimamente em trabalhar como treinador, mas esse ano eu recebi uns 3 convites, até para clube profissional. O que eu ainda busco e quero é ter um apoio onde eu possa fazer um projeto onde eu não cobre dos atletas, porque eu estou fazendo a prestação de serviço. Eu tenho 3 profissionais na X5 Academia de Futebol, que por enquanto a gente está no Campo do Marão, ali na Boca do Rio, nas terças e quintas, pela tarde, onde todos são profissionais e saem de casa para trabalhar. E por mais que a gente goste, a gente entenda a dificuldade, mas a gente tem o investimento do campo, das bolas, do material para fazer um bom trabalho. O próprio profissional. E nos profissionais, tem um Fred Rudis, que é meu parceiro e sócio, que é do Calabar, iniciou a carreira, não deu seguimento, mas é um profissional em educação física. E que a gente sabe que, porque a gente não tem muito tempo, a gente tem por enquanto um acordo de um único horário. Então só tem uma turma onde a gente trouxe a mesma característica ou semelhança física, que é o sub-20, sub-17 ali. Então a gente tem pedido de muita gente aí para fazer o treino de iniciação. A X5 Academia de Futebol eu faço um produto que alguns já começaram a realmente chegar, que é um produto diferente. Existe sim o que dá resultado, como foi no meu caso, que é o trabalho, a escolinha recreativa. Você junta o menino, bota para
finalizar, bota para chutar, bota para jogar, mas sem aquela questão do entendimento ou do direcionamento para o alto rendimento. E o meu trabalho, que está até aqui, imersão ao futebol de base, eu trago um trabalho semelhante à base dos clubes. Eu trago o trabalho sistemático, sistêmico, a questão do trabalho físico, técnico, tático e mental envolvido. Todo garoto que treina comigo, ele sai com todo o entendimento que, se ele for ter uma oportunidade na base, ele vai fazer igual. Ele não vai sofrer. E a maioria dos projetos, e respeitando, e são metodologias diferentes, traz o menino vai ali estar desenvolvendo o potencial dele, mas o menino vai entender o que é uma transição ofensiva, defensiva, o que é uma linha de 4, o que é o 5-4-1. Não só entender, porque às vezes o menino vai ver na TV, pô, ali está na formação 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1. Pô, o cara falou que transição é a puxada de contra-ataque, transição ofensiva, transição defensiva é a composição, mas às vezes o menino não sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Por que fazer? Por que então, eu tô fazendo aquilo ali? Às vezes o menino vai replicar, então a gente aqui, no nosso trabalho, a gente tem ensinado isso. Tem alguns garotos que saíram de clubes, foram dispensados, que é um ciclo que aconteceu até comigo, e rodaram em alguns projetos, chegaram lá, se identificaram, porque viram que o trabalho é igual do clube. Então a gente, modéstia à parte, a gente tem feito isso, e tem projetos, ou até empresas, vamos dizer assim, de maior marca, que já foram fazer visita técnica para entender o porquê, graças a Deus, a X5 vem dando resultado. Que é diferenciada. Muita gente veio me procurar, muita gente veio me sabatinar de marcas maiores, marcas, para entender o porquê. Os garotos que estiveram lá comentaram que na X5 a gente consegue fazer algo diferente. Eu tenho alguns, vamos dizer assim, cases de sucesso em termos de retorno assim imediato. Chegou um menino que ele tinha treinado em 2 grandes nomes do futebol mundial, vamos dizer assim, marcas. Aí ele chegou, foi com a mãe com ele, ficou olhando o treino. Ele até de um poder aquisitivo interessante. Aí ele olhou, posso participar? Pode. E veio no treino, fez a treino experimental gratuito. A mãe séria lá assistindo. Aí pegou, acabou o treino, o menino veio em minha direção, me deu a mão. Professor, queria te parabenizar. Falei, não, seja bem-vindo, todo mundo aqui é bem-vindo. Não, eu aprendi mais em um dia de treino do que aprendi nos outros espaços. Aí eu olhei assim, a mãe dele me surpreendeu, ele, minha mãe, pague aí, vê quanto a mensalidade, vê quanto é o material que eu quero ficar aqui. E outro dia teve um também que foi muito engraçado. Primeiro treino do menino, ele jogou na base de um dos clubes daqui. Aí jogou uns 2 anos. Aí o pai veio, ouviu falar, veio com o menino, perguntou se o menino podia participar. Pô, hoje dá, porque a gente tem vagas para o treinamento experimental gratuito limitadas, né? Para a gente ter um trabalho organizado, com um trabalho, com um cronograma a seguir direitinho, os blocos do treinamento. Aí o menino veio, nesse dia tinha vaga, ele entrou. Aí o pai, professor, como é a questão? Aí passei para ele a questão do cadastro, mas leia aí, tranquilo. Meu filho vai treinar, posso acompanhar o treino? Claro, campo aberto. Não tenho o que esconder. Aí, resumindo, aí o cara queria tanto, estava tão interessado. Falei, beleza. Eu falei, pô, novo aluno, vamos ficar de olho, né? No pai, se o pai tá gostando. Aí no meio do treino o pai sumiu. O cara disse que queria ver o treino, e já tinha rodado em vários, e não é daqui. É de uma cidade, é 1h30 daqui. Aí ele, pô, já tinha rodado em 6 produtos, 6 espaços. Aí o pai sumiu, eu continuei dando treino, mas visão periférica, né, de volante. Falei, pô, o pai disse que queria tanto saber do treino, e saiu, rapaz, perdeu interesse no meio do treino. Aí quando o pai volta, você falou que era quanto? Falei X. E uniforme X. Me entregou na mão. Pagou 3 meses antecipado. Eu não sei se você conhece a Pequinho. Sei, claro. Meu amigo. E aí meu filho tava de uma escola dessa de marca, né? Eu falei, Pequinho, o trabalho que você me ensinou, velho, e que você faz lá, ele tinha saído, acabou de sair do Vitória. O trabalho que você fez no Vitória, na base, pô, você montou a escolinha, você vai longe, porque é diferente. Pô. Essa visão que você tá passando pra gente é a mesma que ele tem, pô. Porque é muito... essas escolinhas, talvez elas sejam muito mecânicas. Meu filho passou um mês
repetindo o mesmo exercício, o mesmo movimento. É porque tem E termina igual, tudo igual, pô. É porque, como eu disse, existe o trabalho de iniciação. Se o garoto for muito novo, como até o profissional, você tem alguns exercícios que você precisa ter a questão da repetição. Vocês são profissionais da educação física, sabe disso. A questão da psicomotricidade, a questão da coordenação é muito importante. A questão de fazer o menino conseguir perambular no espaço, mudança de direção, tudo que alguns meninos às vezes vêm totalmente do zero. Eu tenho meninos que chegam lá com 15 anos totalmente sem coordenação motora, algo que é na primeira infância que se aprende. A gente sabe que infelizmente até queriam tirar das escolas algo tão importante, né? Então chega menino lá que não sabe fazer uma coordenação com o braço com 15 e 16 anos. Então existe a questão do treino de iniciação, e eu estou buscando e estava já para acertar com o espaço esse trabalho de iniciação para poder ter os menores. Eu iniciei com essa turma sub-17, que ano passado eu joguei o baiano. Eu estava parado por causa da pandemia, aí um amigo meu, Carlito, né, que é da ABB, presidente da ABB, que é lá de Simões Filho, entrou em contato comigo, já havia ter interesse de jogar o baiano. Falei, pô, minha escolinha tá parada desde 2020. Pô, mas tem um mês e meio pra você me dar a resposta. Aí eu fiz peneiras para conseguir alunos que iam contribuir pra gente jogar o baiano, que infelizmente, com todo respeito ao entendimento da chancela, tudo, a gente tá tentando formar atletas. Aí eu jogo um baiano que o valor de uma arbitragem, que eu pago 120, 150 para um trio de arbitragem, num baiano foi R$780. Porra. Os mesmos trios de arbitragem que apitou o jogo da minha escolinha. Não que não mereçam, mas eu digo assim, as taxas, eu nem vou tocar nesse assunto aqui, porque politicamente posso ser até prejudicado. As taxas para eu jogar o baiano, altíssimas. Aí o clube mandante tem que botar a ambulância, o clube mandante tem que botar os gandulas, o clube mandante tem que ver a questão toda a operacionalidade do jogo, sendo que eu já pago uma taxa de inscrição da equipe na competição e pago uma taxa de inscrição por atleta na competição. Então, foi lá para cima. E quando eu conversei com dessas pessoas próximas, ela falou, mas futebol, né, tem que ser assim para nem todo mundo entrar. Como assim, se futebol precisa revelar atletas? Precisa dar oportunidade aos meninos. O futebol passou a ser exclusivo do que inclusivo. Então, eu acho que, principalmente categorias de base, mas se eu botar qualquer projeto, vai perder a qualidade técnica, vai perder a organização. Talvez você pode fazer uma reserva, pronto, ó, você tem seu projeto, o seu clubezinho que não tem estrutura, você tem que depositar o valor correspondente a toda a competição. Mas que seja algo acessível. É porque, na verdade, o que eu percebo assim, na Federação Baiana, ela meio que faz um campeonato para Vitória e Bahia conseguir pagar, porque eles, certamente, para um sub-17, sub-15, eles vão conseguir pagar as taxas. Aí quando você entra com um time com inferior valor... sem nenhuma rentabilidade, sem nenhuma estrutura. Isso fica caro. Pô. Eu tive 2 equipes que me procuraram para ver atletas e faltando uma semana desistiram. Porque quando parou para analisar a viabilidade financeira... Não vale a pena. Não vale a pena. Eu, esse ano me procuraram. Aí eu falei, não, passa as taxas aí. Quando eu vi a taxa de inscrição por categoria, aí tem que botar no BID. Cada atleta paga. Por mais que eu sou projeto academia de futebol, eu só ia ter os garotos de poder aquisitivo alto. Ou ia ter que colocar do meu bolso. Aí como é que eu vou estar potencializando aparecer atletas de nível? Um menino, vamos dizer, da minha comunidade, do Calabar, o outro pai vai fazer um esforço retado para pagar de outros lugares, como eu tinha de outros lugares. No Sub-17 eu consegui montar uma equipe, alguns a gente, por acreditar no talento, mas você começa, ao invés de conseguir só ajudar os atletas, se você for fazer para ter retorno, você não vai ter atleta de nível. Você só vai poder botar quem paga bem, que é caro. Se você quiser ajudar para pensar em investimento, para revelar atleta, você vai ter um prejuízo que você não sabe se vai ter retorno. Então, aí o que é que a gente sabe e entende é legal. Mas tem essas competições de escolinhas, coisa e tal.
Pô, mas não é muito melhor a gente conseguir estar dentro de um baiano, motiva mais. Jogo contra a Bahia e Vitória, até que é parâmetro para Bahia e Vitória. Avaliar, né? Jacuipense, que tem uma estrutura agora SSA. Ver se realmente o menino, mentalmente, como eu falei, dentro de todo o trabalho, se o menino tá pronto. Porque às vezes o campeonato de escola, o menino vai fazer 10 gols. Jogou contra o time de camisa, não sai um chute. Então, eu já fui convidado por 2 equipes, querendo saber se eu vou jogar o X5 baiano, me ofereceram a marca. Aí o cara me manda lá o ofício. Primeiro, o ofício, quando eu vi a taxa para entrar na competição, eu já tomei um susto. Eu falei, rapaz, só se eu conseguir uns patrocínios para eu poder pensar. E aí vale a pena, porque a gente, por exemplo, eu treino nas terças e quintas. Se eu for jogar um baiano sub-20, não tem como treinar terça e quinta. Aí eu vou ter que treinar todo dia, aí eu vou ter que pagar diárias profissionais todo dia, um salário extra. Maior. Aí a gente vai ter que pagar um aluguel de campo, porque a gente não tem campo. Os custos vão aumentar. Então já vai ter os custos da competição. Ainda tem que investir para botar os meninos. E às vezes a pessoa também tem isso, a gente entende. Se eu chegar a falar que ele ali é bom, a cara, poxa, velho, achou que o menino é bom. Tem que pagar nada. Só que o cara não entende. eu participo de competição, eu gosto de filmar os jogos. Todos os jogos meus são filmados. Aí eu contrato fisioterapeuta desportivo. Tem o Thiago Veiga, tem outros, tem a Verônica Sodré, tem alguns fisioterapeutas que dão apoio a gente. Aí vão lá, mas aquele apoio que acabou tem que fazer o Pix, né, pai? Não tem o cara jeito. sai da clínica dele, larga, aí traz o equipamento dele. Aí não tem como, aí o cara da filmagem saiu de casa para filmar. Então tudo é investimento. Às vezes a família, algumas por questão de entendimento mesmo, pô, mas gostou de meu filho e quer que eu ajude com a taxa. Aí se você ficar com tudo isso, aí você compra gelo, fruta, lavagem de uniforme. Água. Então, às vezes, a gente até entende as famílias humildes. Fala, pô, mas ele gostou do meu filho, diz que quer ajudar meu filho. Então são coisas que no futebol tem essas... Tem um amigo meu que fala que futebol é um brinquedo caro. Caríssimo. Entendeu? Então a gente, até nessa competição que eu tô jogando aí, a gente tá na competição Sub-19 dia de segunda, que é bom para alguns garotos serem vistos, como 3 já estão para ir para clube. Mas todos estão tendo que pagar a taxa. Terça e quinta eu treino, segunda eu tô levando 4 profissionais para me dar assistência. Então a gente faz uma estrutura como fosse base. Tem filmagem, tem fruta, tem horário para chegar, tem a questão da questão do fisioterapeuta desportivo para estar ali, para estar dando uma estrutura. Temos a parceria com a clínica Santa Bárbara do doutor José Olímpido, que foi do Vitória durante muitos anos, que tem esse apadrinhamento das 5. Alguns atletas ele leva lá sem custo algum reduz em mais de 50% o valor de uma consulta. Então, mas o tempo todo, querendo ou não, ali você está investindo alguma coisa. Até o prestígio, você falar para um grande doutor de renome, doutor, tem um menino aí da comunidade que não tem condições de pagar, não. Dê uma olhada aí. Então, é investimento. Então, eu gosto muito do futebol. Estou me preparando, como eu falei, tudo o tempo todo. Tem um grande mestre que é o Laelson Lopes, foi meu treinador lá no Sub-20 do Vitória. A gente trabalhou e subiu a Unib aqui, né? A primeira divisão. Depois a gente trabalhou na Juazeirense. Deixamos bem, que acabou tendo, no primeiro momento, na época da pandemia, teve condições de ir para a Copa do Nordeste. Foi do Brasil, não lembro bem. A gente foi para fora, né? A gente foi para Pernambuco. Então, eu gosto muito do futebol. Isso. Eu gosto muito do futebol. Em algum momento eu até fiquei um pouco decepcionado, porque a gente tinha pessoas que nos assessoravam, mas não de forma totalmente limpa. Então, você descobre coisas e você... Coisas se sujas, né? Rapaz. Mas eu sempre tenho escutado das pessoas que futebol precisam de pessoas como eu. Então, quando você é intimado a estar no futebol... A responsabilidade aumenta. Aumenta. Né? Então, eu estou na X5 agora. Os 2 convites que vieram, eu deixei a porta encostada. Não vou dizer que eu fechei. Tenho analisado essa questão, de repente, intermediar. Vamos dizer que eu fiz um laboratório. Esse ano a X5 mandou sem eu ter retorno, tá preso ou alguma coisa
mandou 8 garotos para clube esse ano. Pegou, gostou leve. Mas eu faço força e outro fica vermelho. O cara pega já no clube e depois o menino... Quem fez minha vida foi o cara lá. Eu tenho um caso de uns 3 garotos que chegou aqui em posição totalmente diferente, que eles não iam performar. Aí eu, não, você vai ser atacante não, você vai ser zagueiro, não quero. A gente com o tempo convenceu, o menino hoje em dia tá lá em Porto Alegre, como zagueiro, mas publica lá que é grato ao empresário dele. Então é normal, porque, como eu disse, aqui é prestação de serviço. Veio, cumpriu com o acordo nosso, vai. Aí tem muita gente tentando me convencer, não vá para treinador não, vá para essa área, mas por enquanto eu estou me qualificando, olhando o mercado Estudando a todo, possibilidade. e feliz com o que eu estou fazendo. Mas Xavier, de uma futura venda aí, você também não tem um... Não, porque eu sou academia de futebol. Como eu falei, você quiser treinar, não pode por causa da idade. Mas se você tiver um filho de 15 anos, 16, você vai estar pagando para dar treino a ele. O que você vai fazer depois com ele? Só se de repente, como eu disse, eu pensando, pô, é uma área boa, e realmente é. Tem uma abertura em vários... Já mandei menino pro Vasco, já mandei menino para vários lugares aí. Pô, a área boa, eu vou focar nisso. Mas tem a questão do conflito de interesse. Se eu fosse ser empresário, eu não posso ser treinador, não posso ser supervisor. Então, Você tem que mudar a função. Né? Então, por enquanto, eu estou no meu projeto. Então, se eu analisar e achar que posso aceitar o convite de novo para ser treinador numa base, ou ser intermediário, ser supervisor de um clube, ou ser gestor, porque eu estou preparado para tudo isso, eu posso militar nas áreas. Então, por isso que, por enquanto, eu prefiro ficar no meu projeto, estudando. E o projeto pode continuar também, né? Tendo alguém lá... a gente, como eu disse, eu recebi convite, assim, né, sondagem de 2 cidades. O pessoal veio fazer jogos aqui, coisa e tal. Visitou o projeto e gostou do que viu, do produto da X5. E até a partir dos 14 anos, no meu entendimento, é o que a gente pode usar essa metodologia. Você vai dar maior entendimento tático ao menino, vai dar mais entendimento da necessidade que ele precisa na posição dele, adquirir, da capacidade física que eles precisam. Antes disso, como eu falei, todos nós sabemos, trabalho de iniciação mesmo, né? Nós fundamentos, melhorar a coordenação, melhorar aos poucos, dar, vamos dizer, prazer para os meninos de jogar bola. Outro dia acompanhei um jogo, o cara xingando o menino de 10 anos, porque o menino tá dando um drible ou porque o menino errou um passe. Esse menino é da idade dele, né? Então tem coisas que a gente aqui tá tentando deixar um legado. A gente tem meninos que já treinam com a gente que hoje em dia agradece. Um amigo meu até fala, o professor Fred, né, meu parceiro e sócio, ele fala, o bom da gente, que a gente prepara os meninos ou pro futebol ou para ser um médico, ser um garipe. Porque quando o menino começa a treinar com a gente, ele começa a vivenciar os trabalhos de base do alto rendimento, que precisa ter força, precisa ter resistência, precisa ter disciplina, alguns vão dizer, pô, eu me adequar para meu sonho, outros vão dizer, rapaz, isso não dá para mim não, vou aqui estudar. Vai formar um bom cidadão, né? Porque o cara vai entender, por exemplo, dificilmente eu faço jogo contra outras escolinhas. Eu vou lá pro Vitória, provavelmente a gente vai perder. A gente vai contra o Bahia, provavelmente vai perder. Mas o menino vai ter o parâmetro de como é a base. Rapaz, o professor falou, é verdade. Eu fiz um jogo com o meu Sub-17 contra o Sub-15 do Vitória, e uns 4, 5 eu falei, vocês têm potencial, mas não estão prontos. Eu quero ir para um teste. Vocês precisam estar compatíveis fisicamente com a categoria de vocês. Vocês vão jogar contra o Sub-15 do Vitória. Vamos ver o que vocês vão fazer. Os meninos saíram de lá com análise, e 3 deles, porque tem uns que não querem enxergar, 3 deles chegaram para mim, vamos dizer assim, envergonhados, falaram, professor, realmente você tem razão, o menino Sub-15 me atropelou. Então você traz para o menino o entendimento que ele é bom, mas não está pronto, que ele tem que ficar compatível com a categoria dele. Aí você fala, você treina aqui 2 dias, contrata um personal, faça um trabalho diferente, faça consultoria ou comigo ou com o Fred, que a gente faz. Eu faço personal soccer. Sim. No dia seguinte eu tenho 5 alunos, faço um trabalho para evolução física. Então desses que eu comecei no início do ano, depois que eles começaram a treinar o personal comigo, pode ser com você ou com outro, 3 deles foram aprovados por clube em jogo. Não foi eu que indiquei, não foi eu que apontei. Então, foi na prática. Na prática, eles entendendo que precisa... Antes de tudo, a gente sabe,
não posso pegar um menino da intensidade. Vocês precisam primeiro adquirir volume de treinamento para seu corpo adaptar, para depois a gente começar a melhorar a intensidade e tudo. Então, quando eles começaram a fazer isso, começaram a performar mais compatível com a categoria deles. Então, todo esse entendimento, graças a Deus, a gente vem dando. Então, você que tem seu filho aí de qual idade até qual idade? Por enquanto, dos 14 aos 17. 14 a 18. Estão querendo que eu puxe sub-20, mas sub-20 é duro, viu? O pessoal sim, não quer largar o real, não. é. Sub-20 quer largar Já o tá real, na idade não. mais avançada aí. Então, de 14 a 18 anos, a X5 faz a imersão ao futebol de base, dando a total condição a seu filho, né, sobrinho, neto, a estar participando ativamente ali, de forma prática, ao futebol, como ele explicou aqui agora, né, imergindo mesmo no futebol. Então, Aí, fica aberto aí. a questão da metodologia é bem semelhante ao que os clubes fazem, mas a gente tendo entendimento, claro, através do nosso conhecimento, né, não só prático, mas também acadêmico, né, e entender que eles não têm a capacidade física como a base. Eu não posso fazer um trabalho com a mesma duração de tempo, com a mesma intensidade de um menino que treina de segunda a sábado. Mas a gente tem conseguido cada dia melhorar mais a metodologia, trazer e tem dado bons resultados, graças a Deus. Show de bola. Trazendo agora um pouco para o passado. Para minha carreira. A sua carreira agora. Quando você iniciou no profissional do Vitória, qual foi o ano? 99? Eu, na verdade, comecei no profissional do Vitória a treinar com 17 anos, em 97. 7. A gente eu subi o profissional com essa idade. Meu primeiro, vamos dizer assim, jogo foi com 18 anos. Lembra quanto que foi? Foi Vitória e Botafogo da Paraíba, Copa do Nordeste, onde o jogo não terminou. Eita. Tinha Pet, tinha Chiquinho. Eles começaram a cair em campo. Esse jogo não terminou. Se eu não me engano, estava 0-0, 1-0. O placar eu não lembro muito bem, não. Mas eles começaram a simular porque eles viram que ia tomar um vareio. Então eles ficaram com jogadores a menos e a partida tem que ter Botafogo, né? O Botafogo. Eu lembro como foi. Depois eu vou trazer esse desse. Porque às vezes a gente foge, né? Atrapalha. Mas foi em 98. Foi sua estreia, foi com essa situação. Copa do Nordeste. 98 o Pet estava aqui, isso mesmo. Foi aí meu primeiro jogo como titular no profissional. Então tenho essa boa experiência. Depois fui emprestado para Suíça, né? Fui para o Bellinzona, para um time da segunda divisão, a gente subiu para a primeira. E aí depois eu voltei já no final de 99 para 2000, aí comecei, vamos dizer, minha trajetória fixa e constante ali de alguns bons anos. E na base eu fui campeão mundial no Chile, a gente foi campeão na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos. E da Holanda deu até volta olímpica. Barradão, eu lembro. E a gente foi campeão. Eu sempre digo para essa, mas competição de base que a gente jogou contra o Milan, que depois tinha 8, 7 caras no profissional do Milan. Se eu não me engano, um dos anos a gente até jogou contra a Pirlo. A gente jogou contra o Real Madrid, competições essas aí. Jogou contra o Borussia, contra o Feyenoord. Equipes que depois a gente viu atletas que jogaram contra a gente jogando por aí. Então as competições não era aquela competição. Não era competição de escolinha, era competição de clube. Competição de alto nível. A sua época foi uma época que teve... Um celeiro? Um celeiro muito bom, né? Os jogadores eram muito bons. Como o Guto falou, a safra era muito boa. E abria portas para disputar campeonatos que o Vitória nunca imaginou ter disputado. Intercontinental, Mundial. E, além de disputar, que o Vitória era convidado por ter tantos jogadores bons, era campeão. Então, aquilo não era só disputa, não era em si, só né? disputar. Era ser campeão, né? Hoje, como tem um amigo meu que fala, né? Foi um jogador genial, mas não seguiu muito, não. Mas ele foi dessa safra. Ele fala, rapaz, eu não podia ter nascido 15 anos depois. Porque, por exemplo, eu fui artilheiro sub-15 na competição com vários clubes. Isso eu estou falando no meu caso. Com 15 anos hoje em dia, se o menino for artilheiro de uma competição onde tem São Paulo, Bahia, Vitória, o menino já sai dali com a realidade financeira totalmente mudada. Todo mundo querendo e tem a questão da multa que se paga. Então, eu fui artilheiro da competição que estava Vasco, Flamengo, São Paulo, Vitória, Bahia. Tanto que quando eu voltei dessa competição com a Catuense, ficou o Vasco e o Vitória atrás de mim.
Aí meu pai falou, não, você não vai pro Rio agora, porque não tinha compensação financeira. Seria ajuda de custo muito semelhante naquela época. Não era um salário. Meu pai falou, não, se você fosse ser jogador, meu pai era muito ríspido, muito duro. Se você fosse ser jogador, você vai ser próximo a mim. Eu não vou deixar você lá no Rio. Então, menino sub-15 foi artilheiro. Hoje em dia é um clube que paga bem, leva o pai, leva a mãe, dá emprego. Então, hoje em dia, um amigo, né? A casa da um turma. amigo meu foi fenomenal na base, mas não conseguiu vingar muito profissional. Porque os jogos não eram televisionados. Até a gente sabe que é realidade. Até para convocação da base, a influência muito era o dedo dos diretores. Porque os jogos não eram televisionados. O cara ligava para o diretor da base do Vitória, tem algum talento, é sub-15? Tem, o cara vinha ver. Tem algum cara diferente? E pelo que eu soube, pelo que alguns relatam, às vezes era o cara que indicava. Leve esse aí. Não posso ser leviano em afirmar, mas as histórias de bastidores... Era o QI. Era. Quem indicou. Então, mas todos que foram, na minha época, tiveram mérito. Sempre bons jogadores, porque realmente a gente tinha uma safra diferente. E como eu às vezes atrapalho, viu, velho? Eu pulo. Como você falou da questão da experiência do Minho, do cara indo pra Suíça, cheguei lá com minha roupa fininha de frio, nevando, meu irmão. Ei. Achando que tava bem agasalhado, meu irmão. Comendo um coentro retado. O frio da desgrama. Batendo os dentes, meu irmão. Eu falei, cadê, rapaz? Pensei que tava agasalhado. Nevando e tudo. Aí como fala o velho Eloy, foveiro, meu irmão, jogando o jogo da velha. O hidratante que eu levei daqui não servia nada. A realidade é totalmente diferente, né? Falei, meu Deus, que frio retado. Aí eu cheguei no treino, rapaz, nevando o treino da desgrama. Aí você vê lá, tinha 2 potinhos de pomada, um meio clarinho e o mais escuro. Aí o cara, com 2 meses, eu já falava italiano arranhando. Aí no início eu não sabia o que era no Zé, com o tempo o cara, não, aqui é um mais leve, o outro brute, né? Queima, não sei o que. Falei, queima ou esquenta? O cara falou, que não, esquenta. Rapaz, eu passei no meu pé, meu irmão. Eu dormi na porra fervendo ainda meu pé. Aí quando você ia lavar o pé na água quente, meu, a porra parecendo que ia arrancar a pele. O que era vermelho podia não, rapaz. Ali é pra quem tava acostumado, rapaz. Aí acabou, passei demais, exagerei, plof, que o pé, as unhas ficavam doendo, né, velho? Rapaz, exagerei, deixei umedecido assim, ó. Rapaz, aí tá no jogo, pô, tá meio quente, viu? Rapaz, na hora de cair na ducha quente, meu irmão, parecendo que a pele ia sair, a porra, parecendo que você tinha jogado ácido. Aí você vai dormir, a porra quente, acorda no outro dia, o negócio tá quente. Rapaz, que despartido, rapaz. Uma pomada quente, vai, rapaz, eu passei também na canela, né, velho? Tinha lá demais, foi rapaz, passando. a pele fervendo, oh meu Deus, quando é que essa dor passa? Essa experiência, né? Mas foi bom a experiência. Bom que aprendeu, né? Não, a experiência outro treino boa. você já não... Outro treino não, 2 dias depois que parou de arder. Mas situação que acontece. Aí né? aprendi, foi bom que eu aprendi uma outra cultura, né? A disciplina. Lá era o seguinte, lá você tinha que chegar no vestiário meia hora antes do treino. Treino 3 horas. Tinha que estar pronto 2h30. E o treino começava 3. Aí no dia, esporadicamente, o treinador queria 2h30, ele subia o quadro ali, você tinha que estar lá. Se chegasse atrasado, era multa, era suspensão. Então a disciplina lá também eu aprendi muito. Tanto que eu nunca cheguei atrasado na minha carreira. Em nenhum lugar. Uma vez que teve problema com o carro, outra coisa, eu sempre avisei antes. Então antes do treino todo mundo soube. Então eu aprendi muito cedo a disciplina, a postura. Quando eu vi aqui, eu já tinha visto lá uns caras que tinham passado em clube grande. A postura dos caras indo pro treino, bem arrumado, nada de sandália. Eu falei, pô, o cara vem tudo elegante e é o frio. Aí tá, fui pegando, aprendi idioma lá na boa. Aprendi a conviver e ter mais personalidade. Eu sempre fui um cara calmo. Tanto que hoje em dia nem tem negócio de Instagram, muito, né? Tem agora chave 5 oficial, mas nem uso muito. Aí eu nunca fui, é meu, né? Aí eu vi que a gente precisava sempre estar sendo mais comunicativo. Aprendi lá.
Senão os caras lá atropelavam. Eu tive que aprender italiano na tora, porque ninguém falava português. Então eu ficava vendo Andrea Bocelli, ficava vendo Aliero Ramazotti, dicionário. Não me colocaram para aprender italiano. Só depois de uns 3 meses, quando eles enxergaram que eu tinha potencial para realmente desenvolver lá, e aí eles investiram em botar a gente na escola. Mas uns 3 meses, eu não, pala, bola, e eu indo ver o que era. Eles não tiveram nada. Como eu falei, a minha ida parece que foi boa para o Vitória, não para mim. Claro que a experiência foi boa. O valor que eu trouxe, eu comprei um carrinho usado. Entendeu? O valor que eu juntei 2 meses lá, foram 8 meses, 6 meses, eu comprei um carrinho usado. Então não foi algo assim tão bom. Hoje em dia por isso que eu digo que ter um empresário tem um lado importante. Os bastidores, o cara tá sabendo algumas coisas, valores. Sai do Calabar de 2 salários mínimos, indo para lá para um valor que eu achava muito bom, mas que na verdade não era nem compatível com a realidade de lá. Então manda ele para lá. Possivelmente foi dessa maneira. Mas então, e assim, como você descobriu que... Porque eu comecei a entender o italiano. Comecei a estar próximo, ouvir. Os caras no início lá, tudo hoje que se existe de preconceito, racial, coisa e tal, a gente vivia sem apoio naquela época. Eu passava todo dia da minha casa pro treino, os jogadores não davam carona a mim e os meninos. A gente debaixo de neve, com aquela roupa que eu falei, fininha, os caras buzinavam, davam legal e seguia. Os caras não queriam a gente lá. Se misturava, né? Não queria a gente lá. Com o tempo eu vi eles falando lá. Naquela época você não tinha apoio institucional. Eu chamava de preto mesmo, de macaco, discutia. O que é que eu fazia? Sentava o pau na hora do treino e seguia. E tava tudo resolvido. Entendeu? Antigamente, o pessoal do apartamento que eu morava, que eram de 5 andares, não entrava no elevador comigo. Eu era negro. Não entrava. Todo dia, quando eu estava no trajeto pro treino, como eu estava falando, eu passava por uma viatura. Todo dia me pedia o passaporte, me deixavam 5, 10 minutos de molho, mesmo sabendo que eu era do clube, ficavam lá rindo, sacaneando. Vai fazer sacanagem. Fazia mesmo. de propósito. Aí minha mãe perguntava como é que tá aí, tá tudo lindo. A resiliência, né? Queria vencer. Então hoje em dia, se acontecer isso, que bom que hoje em dia você tem apoio, né? De entidades. Hoje em dia tem a questão das redes sociais que naquela época não tinha. Naquela época não tinha. A gente saía da nossa casa, inicialmente, para ir para uma lan house, para falar com a família. E aí, com o tempo, eu comprei o computador para falar em casa. Mas no início, saía da lan house. Como eu falei, não foram valores. E aí a gente, com o tempo, começou a ter mais contato. Com o tempo eu comecei já a argumentar com o clube que o policial me sacaneava todo dia, nos sacaneavam todo dia. E era sempre o mesmo? Sempre os mesmos. Sabiam quem era a gente. Então são coisas que hoje em dia, eu digo para o pessoal, hoje em dia a sociedade teve uma boa evolução. Esse combate vai continuar sendo sempre. Eu vi treinador jogador falar que nada, esses baianos, esse baiano, esse brasileiro aí, macaco, eles pensando que eu já não entendia. Já tava ligado. Tá pensando que vem ensinar futebol a gente e achando que... Eu aprendi logo, que eu sempre fui curioso. Então, eu aprendi logo. Passava uma boa parte do dia ouvindo música e buscando um dicionário. Eu aprendi muito mais rápido do que os outros. 2 meses eu entendia tudo. E eu no vestiário fingindo que não tá sabendo de nada. Já safo. Aí eu peguei algumas coisas, dessa questão da minha ida, coisa e tal. E aí, como eu vi que nos meus 15% não tava chegando, nem ia chegar, eu vim embora. Até eu soube que legalmente teve que se devolver valores ao clube lá. Mas é algo que eu não tenho, talvez, como provar, tem muito tempo, mas é algo que eu vi, que eu vivi e que eu tive o desgaste para voltar dentro do próprio Vitória. Dizendo que eu tinha que ir para lá, o pessoal que estava à frente, dizendo que eu não ia, onde é que estava meu din-din. Aí eu falei, eu vou ficar aqui. E fiquei, e eu bati o pé. Eles disseram que eu tinha obrigação de voltar. Não, obrigação como? Cadê o que é meu? O cara não tinha nem mais ambiente. Não recebia o que tinha que receber. Era maltratado lá. Era ridicularizado. Ainda tinha a questão do racismo. Né? Muita coisa. Muita superação. Muita situação que, claro,
você superou, fortaleceu você, mas infelizmente são coisas que ninguém deve passar. Né? Tanto no Brasil como fora. Em nenhuma fase deveria existir. Não deveria existir. Mas infelizmente, como falou, antigamente poderia ser maior os casos, porque não tinha, sei lá, um celular fácil para filmar, as autoridades não tinham interesse em estar... Não tinha interesse. O próprio policial, você como vê a gente que falou, parava. era cultural, né? Achava que era normal. Achava que era normal. Mas na verdade achavam que é normal, não. Que prevalecia de um poder que a justiça acabava dando, porque não tinha controle, não tinha... Antigamente não tinha essas questões de reparação para o negro, não tinha questão da injúria racial, não tinha nada na época. A gente também cometia o racismo, vamos dizer assim, né? Estrutural. A gente jogava, chamava o cara de Parmalat, de amarelo, de não sei o quê. Então era uma coisa que você era atingido e você tentava se defender. Quando tinha jogado, os caras falavam assim, a gente picava-lhe o murro, não tinha câmera. O cara corria aqui, tomei logo por dentro do rim e acabou. Era dessa forma que você tentava se proteger. Entendeu? E não era algo legal, mas pela realidade do momento, a gente tinha que se defender de alguma maneira, entendeu? Até pra não... Hoje em dia eu fico feliz que eu vejo que tem toda essa reparação. Tantos casos aí que eu vejo que hoje em dia se parou o estádio, se mobilizou, que eu vivi e não tive apoio, eu não digo... Minha geração não teve apoio, não teve nenhum amparo legal. Acho que o grande caso aqui no Brasil foi de Aranha, não foi? E tomou repercussão, que ali depois começou a mudar bastante. Quantas vezes na minha geração a gente foi jogar em São Paulo, Porto Alegre, tudo que a gente foi xingado pior? Belmiro falou aqui, Belmiro disse que ele foi fazer um jogo com Caxias, que o cara cuspia nele. Eu quando joguei no Juventude, que não tem culpa nenhuma dessas... Eu tive 2, 3 vezes eu saindo do estádio, o cara passar e me xingar. E macaco, dizer o que é que eu tava fazendo lá. E você é atleta do clube. Atleta do clube. Nossa. Já passei lá. Não o clube é um clube. O clube mas eu digo assim, como diz, o racismo estrutural, né? O cara achar que tem legitimidade te xingar, te ofender. É propriedade dele. Só porque ele torce para o clube que você joga, ele pode passar e te xingar e ser ofensivo. Não é porque às vezes o cara discutir, é uma coisa, fala, pô, você não jogou nada hoje. Ainda vai, né? O cara pode até relevar. Claro. Mas o cara chega, você não deveria estar aqui, rapaz, volte pro lugar onde você saiu. Isso é... Xingar de macaco, xingar de preto, isso de mundo, não sei o que. Tantas coisas que, infelizmente, a gente se defendia de outra maneira, sem amparo. Hoje em dia, que bom que a gente pode se prevalecer de um apoio maior, né, das instituições. E que a gente sabe que ainda são muito falhas e omissas, né? E omissas, né? Porque teve o caso do rapaz mesmo aí em São Paulo, eu acho lá, que foi gravado a injúria, foi gravado o preconceito, e ele que teve que sair do apartamento, a mulher não foi presa. Então... Absurdo. Totalmente... Mas é muita coisa aqui, vamos falar de futebol, senão não acaba. Você voltou então da Suíça, né? Aí ficou, como você falou, você voltou, aquela fase toda do Vitória, foram o quê? 10 anos? Eu voltei 12? No final de 99, e aí de 2000 a 2005 eu fiquei no clube. Chegou uma época boa do Vitória ganhando atrás do Ganhamos outro. todos. Inclusive quem for torcedor do Vitória que sabe fazer aquelas placas, porque até hoje eu nunca ganhei, viu? O tetracampeonato em 2005, o gol do título foi meu e não tem uma matéria que se comente. Que absurdo. Pô, a gente vai fazer, a gente vai não tem uma matéria que se comente. Eu vi um gol de Raudinei no empate, eu acho, não foi do jogo 94. Do Bahia. E, pô, o cara tem a moral. Tem camisa, tem tudo. A gente jogava por 2 resultados. Claro que foi no primeiro jogo, no impacto também não, mas a gente jogava por 2 resultados iguais. Em 2005. Aí o Bahia tava dando 2-1, aí Marcelo Heleno faz o gol e come a grama. O homem comedor de grama. Galeano fez um gol de bicicleta na fonte. Eu tava nesse jogo. Eu tava também. Aí vai come a grama lá, 2-1, pá. Aí aos 44 do segundo tempo, eu faço o gol do empate, que no Barradão foi 0-0. Ou seja, o meu gol foi o gol do título. Foi. Rapaz, não tem uma moralzinha pro velho Chaves, velho. Tem lugar nenhum, velho. E foi o tetracampeonato, que eu acho que só tinha tido um, ou é inédito.
Foi o tetracampeonato que ganhou em 2000. Eu acho que foi inédito, porque depois ele perde 2002, pro Colo-Colo. 2003, 2004, 2005. Aí Eu 2006 acho que- perdeu. Eu aí- acho que é um tetracampeonato que o clube nunca teve, Eu acho teve que é uma isso. vez só. Então eu falei, pô, não sai uma plaquinha, não bota uma matéria de vez em quando, lembrando do gol do tetracampeonato, do título. Não teve uma matéria, eu falei, rapaz, E eu me sou- depois esquecido E mesmo. nesse jogo aí eu sou capa do Jornal à Tarde. Com a foto eu e meu brother, que ainda tinha torcida mista, né? Foi eu e ele. A torcida do Vitória tinha toda quase ido embora. Eu fiz o gol, voltou a Voltou avalanche todo mundo. toda. Só eu que lembro, porque matéria dando moral. Não vi só o o de Raudinei, só o de Raudinei. Tá bem trazer de Raudinei lá em 94. Bora fazer matéria como aí, viu? O pessoal Aí eu da falo- televisão. Aí eu falo, pessoal, rapaz, é um título importante, tetracampeonato, ganhar 4 títulos consecutivos na nossa geração. Lá atrás dizia que tinha ajuda de juiz, tinha não sei, naquela época foi legítimo. Performance da galera da minha geração, 4 títulos seguidos. E se eu não me engano, foi invicto esse ano. 2005, né? Invicto. Aí não tem uma moralzinha, não tem um negocinho pequenininho pra mim, uma plaquinha, nada, velho. A gente Vamos vai, aí. a gente vai fazer, vai marcar ele lá no Gol nosso do Instagram. título. Aí em 2013 vocês foram campeões do Nordeste. Em 2004 tava no time que foi na lista da Copa do Brasil Copa do também. Brasil. Era um Time bom. Eu sempre digo ali que aquele insucesso do final final do ano. do ano, que eu não tenho vergonha de falar, porque faz parte do futebol, se deu por causa de uma estratégia errada. É claro que a gente tinha necessidade financeira, mas se desmontou a dupla de zaga durante a competição. Saiu o Nenê e saiu o Adailton. Os outros que entraram tinham qualidade, mas não tiveram o mesmo sincronismo e a mesma performance. A gente, de quase campeão, a gente terminou o ano Rebaixado. rebaixado. Porque, na minha visão, de dentro de campo, a gente desarmou um setor que para você... A mesma coisa quando o Bahia caiu, eu dando entrevista nos programas, eu falei, cuidado, e quando você tira 2 ou 3 peças, vendeu o zagueiro, E acho que vendeu Tassiano. o volante. Quando tira 2 ou 3 peças, às vezes, mexe muito na estrutura, por mais que você tenha outro jogador. O pessoal, não, mas tem reposição. Mesma coisa, não deu certo. Eu falei isso com o Não deu Dobbs. liga. E tava muito bem o Bahia. Aí eu falei, cuidado, que eu já tive o desprazer de viver isso. O Bahia E tira- fez um jogo em São Paulo contra o Palmeiras, o Bahia perdeu, foi 3-2, que o jogo foi lá e cá, pô. E aí depois, eu acho que Tassiano é vendido, aí depois na sequência Juninho é vendido. O Bahia foi ladeira abaixo. Perde a estruturação. E às vezes quem entra é bom, mas parece que Não tá sincroniza encaixado, algumas peças, entendeu? Então, Tanto que Tassiano tinha encaixado bem ali com o Patrick. Patrick conseguia fazer um jogo até melhor do que o pessoal fala que ele faz hoje, né? e graças a Deus nesses... eu sou pentacampeão baiano dentro de campo, eu digo. Não é aquele cara que estava no elenco e porque estava no elenco foi campeão. Porque se contar, eu posso contar 99 que antes de viajar para a Suíça eu joguei. Então, eu fui campeão em 99 também. Que antes de ir para a Suíça eu joguei 5, 4 partidas. Então, dentro de campo, eu só conto os que eu estava dentro de campo na final. Eu dei a volta olímpica. Eu tenho 5 títulos. Tem ali a medalha, Efetivos. tem a foto do... Dentro de campo. Eu até tive um prejuízo aí que tô vendo se uma pessoa me ajuda. Eu quero fazer réplicas das medalhas que meu acervo foi desviado em uma das viagens minha. Quando eu fui jogar em São Paulo, a gente acabou vacilando, quis levar. Eu perdi todo o meu acervo de medalhas. Eu tinha um troféu como melhor jogador lá no campeonato Niasti, lá na Itália, que a gente foi vice-campeão para o Inter Nacional de Milão pelo Bellinzona. Eu fui artilheiro lá. Ou melhor jogador, artilheiro não. Quando eu saí daqui de volante, o pessoal chegou lá, viu minhas características boas ofensivas, joguei lá como meia de ligação e fui o melhor jogador da competição contra o Internacional. Tava até pinga do Vitória, já tava no Internacional. Aí eu perdi meu acervo todo. Aí eu tenho essa dor porque eu não tenho as medalhas dos meus títulos no Vitória, não tenho. Eu pretendo fazer réplica dos troféus, dos 5 títulos que eu tive, buscar fazer uma coisa para ter meu cantinho saudoso, né? Aquela lembrança, né? Já que... E tem uma coisa que até tem na revista do Vitória, na época que tinha a revista Rubro Negra lá, que eu pretendo saber, e até hoje eu pedi ajuda, não tive, que eu saber minhas estatísticas. Porque se eu não ganhar a camisa do clube ou de
patrocinador, não tem problema, eu quero fazer a minha. Eu preciso saber quantos jogos eu tenho no Vitória. Eu pedi algo tão simples que seria, mas ninguém me passou até hoje. Quantos jogos, títulos eu sei. Sei no profissional, na base que eu perdi a conta, são mais de 20. Aí eu quero ter minha camisa lá, Xavier, 6 títulos pelo profissional. É um reconhecimento do Eu atleta, tenho, mesmo né? que não seja do clube, mas eu quero fazer. Aí eu só pedi, eu não sei onde achar isso, minha estatística de partidas pelo clube. O que fazem muito na Europa, né? Os Se times valoriza da Europa a marca. Valoriza. Aqui, infelizmente, poucos clubes já começaram a entender. E quando você resgata a história de Xavier, tô dando mora esse cara, não, que não tem mais nada a ver com o clube. Você tá resgatando a história do próprio A clube. história. Entendeu? Eu vejo quando eu passo. Teve até uma história. Você que é Bahia, teve até uma história engraçada. Eu tava no restaurante, né? Voltando de férias de Israel, não sei. Eu sei que eu tava no restaurante com minha família. Aí eu tô vendo um cara de longe, o cara ficava me olhando com a cara de raiva retada. O cara passava, ia no banheiro. Eu falei, rapaz, não sei o que é que eu fiz pra esse cara, mas vou ficar de lado aqui, deixar uma cadeira aqui. Qualquer coisa eu pico a porra no cara. O cara ficava me olhando com a raiva retada. Eu falei, porra, velho, tem uma coisa errada. O cara passava. Pô, rapaz, eu não conheço esse cara. Aí passou uma vez, duas, na terceira eu falei, rapaz, vou me aprumar. Deixa o negócio aqui, que o primeiro é meu. Ele vem, eu já pico nele antes. Sei lá o que é que eu fiz. Aí o cara chega, senta aqui, velho, desculpa aí. Porra, mas falar com você aqui. Rapaz, eu fiquei com ódio. Se eu te acho em 2005, eu acho até que eu te matava, que eu era muito doido. Que foi, rapaz? Fiz o que pra você? Você é de onde? Não, rapaz, eu era meio malandrão. Aí apostei com os caras lá, 5 caixas de cerveja. Porra, ganhando as 5 caixas, no final do jogo você faz o gol na Fonte Nova. Tive que me esconder dos caras mais de um mês, que eu não tinha dinheiro pra pagar. Fiquei no ódio retado. Eu falei, se eu encontrar esse Xavier, eu pego eles. O gol do título. O cara disse que ficou comigo na cabeça uns 4 meses, velho, com raiva. Apostei com os caras, achando que ia ser campeão aquele ano, você tirou o título. Pô, rapaz, mas você joga muito, você jogava muito. Mas, rapaz, eu fiquei assustado, velho. O cara me olhava com ódio, eu falei, rapaz, eu fiz o que pra esse cara? Passou tanto tempo, mas o cara Foi, lembrou. o cara lembrou, velho. Você vê como são as As coisas. 5 caixas de cerveja do cara. Eu pensei que ele ia me cobrar. Torcedor do Bahia. Olha aí. Ele disse, rapaz, eu tinha que me esconder, tava duro, velho. Apostei na empolgação. Você faz o gol lá, os caras me procurando em minha casa. Eu disse a minha mãe que não tá. Mudei do bairro uns meses, que eu tá sem dinheiro. É uma onda, né, velho? Futebol é maravilhoso. Essa resenha que na hora você ficou meio receoso, mas depois acho que deu uma descontraída, Deu, né? não, Aí o depois cara- ele depois passava por mim, tranquilo. porque- Inclusive um do próprio bairro lá do Calabar, um cara ficava dizendo, uma semana antes, ou 10 dias antes, tava com meu irmão e com ele, que ele tocava na banda com o meu irmão, né? Biramaico, meu irmão gosta de negócio de percussão, essas coisas. Aí o cara ficava, nada, rapaz. Eu falei, rapaz, próxima vez eu vou fazer um gol. Só porque você ficar tirando onda, não sei o que. Aí, rapaz, eu fiz o gol, eu fui no Calabar. Quando eu vi, só foi o vulto do cara. O cara assim, pra eu não sacanear ele, o cara se mandou. Toda vez que eu ia no Calabar, o cara me viu, o cara se picava pra não sacanear com ele. É uma resenha. Futebol é muito bom. É muito. Aí você foi pra Israel, né? Também jogou em Israel. Foi. Fora do país foi Suíça, Israel. Suíça e Israel. Ah, Israel foi quando? Já dos Israel foi 2006, depois do Corinthians. Corinthians, né? Foi. Quando eu sair do Vitória, fui jogar Libertadores, né? 2006. No Corinthians. Com aquela turma Tevez, Mascherano, Roger, Ricardinho, Carlos Alberto, essa galera aí. Tiquia, Eurovision. Aí joguei lá, depois fui negociado pra Israel, pra jogar no Maccabi Haifa, e como vocês já viram, pela questão religiosa, né? Eles não jogam no Oriente, eles tentam vaga como repescagem pra Europa, por causa dos conflitos de... Muçulmano. Aí eu fui pra lá, contratado, e joguei o Qualify da Champions League. O primeiro a gente ganhou, não lembro o time. E aí o segundo, no sorteio, a gente deu azar que caiu com o Liverpool, né? Aí a gente empatou, tomou 2-1 lá em Wembley. E no jogo de volta foi 1-1. 1-1 foi 2-2. A gente foi eliminado. E nesse ano o Liverpool foi pra final. Você viu o time que era do Liverpool. Esse ano fez a final com o Milan. Não lembro se ganharam, se empataram. Eu acho que perderam pro Milan na final até... E eles tinham acabado de fazer a final do ano anterior, né? Que eles tinham sido Isso. campeões.
E aí foi pro Mundial contra o São Paulo. Aí a gente saiu pra ele. Se a gente tivesse pego outros times, a gente tinha entrado na chave de grupo. O Liverpool, na verdade, tinha um timaço que sempre tava ali jogando finais, semifinais. Sempre tava A gente jogou contra 7 ou foi 8 jogadores da seleção inglesa. Tinha Gerrard, tinha Ipiá, lateral esquerdo. Tinha um zagueiro que eu não lembro quem é. Aí tinha Reina, que era o goleiro. Era Zenden, que jogou no Barcelona. Os caras eram... Imagina, o cara sair do Calabar pra jogar com os caras da seleção. Tinha esse Sissoko. Os caras eram... O time dos caras era fenomenal. E o Vitória não dá uma estatística pro cara, velho. Ô, velho. Só os dados dos Dá uma moral jogos aí, que o ele cara, fez. o cara representou. E como você falou da lembrança, né? Eu tava lembrando aqui agora da NBA. NBA, o cara tem a camisa eternizada mesmo. É totalmente diferente. A gente sabe que são esportes diferentes. Mas o que eu analiso é a força do marketing. Os caras sabem usar. Eu até uma vez, o outro presidente que estava aí, o Ivan, né? Na época, com o Paulo Catarino, me procurou, Xavier, coisa e tal, negócio de ídolo do clube. O que é que você acha, papai? A gente conversou. Aí eu falei, velho, deixa eu dar uma ideia aqui. Pelo menos uma carteirinha básica para quem saiu da base e se tornou jogador profissional do clube, ou seja, deu retorno. E para os caras que ganharam o título no clube, que vieram de outro... Para o cara, quando vir aqui, ter acesso ao clube. Hoje em dia, a gente só entra no clube se fazer uma relação e enviar todo o jogo. Senão a gente não entra no clube. A gente até hoje é barrado se a gente não fizer uma relação. Apesar que eu digo é barrado, entre aspas, porque desde a outra gestão já nos autorizam a entrar. Quando eu saí do Vitória, sempre que eu vinha de férias, eu pagava meu ingresso para entrar. Eu sempre paguei meu ingresso para entrar no clube. Mas porque você queria ou porque eu nunca tive acesso. Para ter acesso, eu ia ter que te ligar, para você falar, pera aí que eu vou ver se autoriza. Então, são coisas pequenas. Uhum. Não é muito melhor para o clube, mais motivante pegar um torcedor como eu falei, que outro dia me encontrou na rua, pediu para tirar foto, que lembrou do título, lembrou do gol. Não é muito melhor um torcedor me ver lá, mesmo que seja na arquibancada, que o cara vai se motivar, vai trazer o resgate pro filho, vai dizer que sou eu, o filho vai pesquisar. Então gera... lembrança. Em Israel, todo jogador que jogou no Maccabi Haifa, no primeiro jogo contra o Maccabi Haifa, ele ganha uma camisa comemorativa. Antes do jogo se para o jogo. Se o cara se o cara ganhou algum título com o clube, primeiro jogo dele, o clube para e faz uma homenagem pro cara. Antes do jogo. 10 minutos antes. Chama a família do cara, como Israel é pequeno, dá pra se transitar com a família, né? O lugar mais longe é 3 horas de carro. Então chama a família do cara, faz uma camisa dessa que eu falei, comemorativa. Mesmo vai ter um jogo, daqui a 10 minutos vai ter um jogo. Mas esse cara que ganhou um título pelo clube recebe uma camisa com a família, tira uma foto, ganha um buquê de rosa, um buquê, né? Com a família. A torcida toda aplaude o cara. E depois vai pro jogo. No início da temporada, eu cheguei lá, achei, falei, rapaz, que negócio interessante. Início da temporada eu cheguei, né, pra preparar pra Copa. Aí tá assim, torcedores todos aqui, e aqui tem a loja do clube. Os torcedores todos aqui na arquibancada. Aí eu, que monte de carro é esse aqui, rapaz, enfileirado. Os caras fez uma permuta, uma parceria com uma empresa de locação de carro. Meu carro, a placa era alguma coisa 0005. Todos os jogadores ficaram com o carro emprestado de um negócio de locação de carro. Aí você chega, quando acabava a apresentação de cada jogador, para o torcedor sair, ele passa por dentro da boutique. Aí chega lá, já tinha caneca com minha foto e meu nome, calendário com minha foto e meu nome, já tinha panfleto com meu nome. Isso eu tô falando Xavier, mas do 1, do 2, do 3, todos os atletas. Sim. Aí o cara não sai dali sem comprar. Isso é gestão, isso é marketing, isso é comercialização. Aí no primeiro momento do clube, o clube já começa a ter o retorno do investimento que teve. Isso há um tempo atrás eu passei para as pessoas que estavam no Vitória, dei essa ideia, para tentar colaborar. Vou fazer uma carteirinha, vamos dizer, ano que vem. Eu acho que tem tudo para acontecer, e agora o pessoal está mais receptivo. Inclusive eu tive uma reunião com o presidente, uma reunião com o presidente esses dias, ele já me recebeu
algumas vezes lá e por telefone atende a hora que ligar, não tem problema. Como os outros também, né? Mas eu digo, ele faz uma carteirinha, faz um jogo, cada jogo do Baiano, cada jogo, chama 2 atletas. Aí o cara vai trazer os amigos dele para ver o jogo, vai trazer a família dele, ou seja, mais gente no estádio para consumir. Faz uma homenagemzinha de 2, 3 minutos pro cara ali, e aquilo é bom pro cara, o reconhecimento. E o cara não quer nem dinheiro, pô, reconhecimento. Eu tenho um cara que, quando eu falei, pô, velho, você foi campeão no Vitória, me passa seu nome que você vai ter acesso. Não, não posso entrar, não. Não deixa eu entrar. Eu falei, não, o pessoal tá sendo mais flexível. O cara se emocionou. Um cara de gerações anteriores à minha. Ele falou, pô, eu sempre fui barrado. O cara foi campeão no Vitória 2 vezes. Baiano. É daqui de Salvador. São pessoas que veio de outra geração. A condição, vamos dizer assim, financeira na geração dele não era tão maravilhosa. O cara tem acesso a um clube, velho. O que é que muda ali? Porque se o cara não tiver acesso ao clube, ele não tem condições dele ir. Modéstia à parte, eu tenho, outro tem, mas com aquele mimo de dizer... É coisa simples, ó, tô chegando aqui, ó, vamos comigo, eu sou atleta do clube, eu vou poder levar minha filha pra minha filha ver que eu entro no clube onde eu tenho história. Que eu tenho história, não tem como apagar. A gente até fala, às vezes tem o reconhecimento, mas não tem a valorização. É totalmente diferente. Pô, Xavier foi um grande jogador. A maioria fala quando me vê. Diretor, tudo. Mas a valorização são essas ações que a gente... Pequenos gestos, né? Pequenos gestos. O cara às vezes nem tá pedindo. Mas, por coisa do clube mesmo, ter algo pra abraçar o cara, né? O cara se bem. E é bom pro clube. Eu não consigo enxergar que é ruim pro clube. É ruim. Você tem um ídolo na arquibancada que, de repente, o mais velho, como eu falei, o menino não reconhece, mas o pai dele reconhece e passa aquela história e começa a ver, começa a ter afinidade, fica mais sensível, mais feliz de ter ido ver um jogo, entendeu? Hoje, Xavier, mais do que marketing. Imagina, o Instagram do Vitória lá, tá divulgando, hoje tivemos a presença aqui, nosso volantão Xavier e tal. Isso é o que vende. E eu vou todo jogo, e ele me vem todo jogo. Vendo? Dá uma moralzinha pra tirar uma foto. Eu vou todo jogo. Complicado. Eu vou e faço essa relação de atletas lá e agradeço por a gente estar tendo esse acesso. Vai Fernando, vai Kleber Mané, vai Fábio Bilica, todo jogo a gente tá lá, no nosso cantinho no meio do povo, vão lá, a gente tá lá. Fica lá atrás das torcidas, alguns vêm falar, tirar foto, coisa e tal. Mas acho que isso daí tinha que ser, porque eu vejo nos outros estados, nos outros clubes que já entendem essa visão. Como se valoriza, não deixa o ídolo ali à toa, não, faz um marketingzinho que é bom pro clube. Outro dia eu acho que Belitani e Zé Carlos estavam trocando farpas aí por alguma situação que teve, acho que foi com o rebaixamento do Bahia, que foi algo... Cara, se eu não me engano foi Zé Carlos. Pô, Zé Carlos é patrimônio do clube, pô, campeão brasileiro. Acho que foi com o João Marcelo. Pô, João Marcelo. João Marcelo é patrimônio do clube, pô. Mas porque, como diz o meu amigo lá do Vitória, que é uma pessoa importante na vida de todos nós, que é o Tuca, né? Massagista que é deficiente visual. Ele que me falou essa frase, ele me chama de Calabar. Calabar, isso eu tinha 19 anos, 20 anos. Faça a sua vida, não espere reconhecimento, porque pão, comida é pão esquecido. É isso mesmo. Ele me falava isso, eu tinha 98. Hoje o homem tá lá e ainda dando essa pode usar essa frase. Ainda continua. Pode usar, continua usando. Aí você voltou, jogou no Vitória, aí teve a passagem. Não. Jogou no Corinthians, jogou no Vasco também, né? E depois chegou ali já no final da carreira de Xavier. Aí chegou alguns clubes aqui da Bahia, não foi? Teve a passagem no Bahia em 2009. Eu passei... Tava se recuperando. Recuperando. Do Vitória pro Corinthians, né? Pra Libertadores. Depois voltei pro Vasco. E aí, no Vasco eu tive uma contusão. E, infelizmente, eu tive até esses dias mesmo. Fui inventar de jogar bola. Eu tive uma lesão, uma ruptura parcial no tendão de Aquiles, né? Ruptura parcial. Até agradecer a doutor José Olímpio, que ele fez um procedimento comigo aqui que ajudou, assim, tá ajudando na recuperação incrivelmente.
na clínica dele lá, Santa Bárbara. E aí tive uma contusão no Vasco, demorei de me curar. E aí tem aquela queda, né? Tive a queda um pouco antes do que poderia. E eu ia jogar um Flamengo e Vasco no final de semana. Numa terça eu tive essa lesão no tendão. E eu já estava em negociação para renovar mais 3 anos no Vasco. Eu cheguei lá muito bem, vim de Israel, estava jogando lá a Champions e a Liga UEFA, né, que a gente jogou. Vim bem, e aí performei muito bem num mês, 1 mês e meio de jogos, apesar de não ser titular. E o pessoal já estava me chamando para renovar, eu tive essa infelicidade. Aí depois tratei, aí vim para cá tratar, consegui daqui da Bahia ter essa abertura através do Paulo Gione no Bahia, porque eu não tive no Vitória para tratar. E aí... Mas não chegou a jogar pelo Bahia, chegou não? Não, na verdade eu joguei um jogo da Taça Estado. Um jogo, como eu tava recuperando. Aí eu ia jogar o jogo da subida, um jogo final, que os caras já tinham subido, eu ia jogar lá acho que foi contra o Figueirense, não lembro quem. Só que o pessoal falou, Xavier, o risco de te colocar e você lesionar é grande. No acesso de 2010? Isso. Aí Contra o Bragantino, o acho que último São jogo Paulo. foi fora. Aí o pessoal, você não jogou esse tempo todo. O pessoal foi bem sincero. De repente você joga, lesiona, tem alguma coisa, a gente vai ter que automaticamente renovar. E você não teve oportunidades, que eu estava escrito no bid e tudo. Você não teve oportunidade com o treinador, porque você estava voltando de contusão, para a gente correr esse risco de renovar, porque a gente não viu você performando, não viu você jogando. Aí eu não fui pro jogo. Tinham me colocado na relação, depois me tiraram. E aí eu entendi super bem. E aí eu tive o desassessoramento de quem tinha que me assessorar, né? E aí identificou que eu estava num processo ainda de recuperação, como a empresa tinha muitos atletas. Depois até eu soube que teve clubes que me procuraram, que falaram, poxa, mas Xavier tá voltando em contusão, tem um aqui que tá inteiro. O próprio cara que tinha que me assessorar fazer isso. Tava acabando sua carreira. Mas a gente se desvinculou. Tentei sozinho um período, mas o problema é que, como eu fui um cara muito ético e correto, todo mundo que me procurava eu passava o contato para essa pessoa. Então acabou que eu não fiquei com os contatos. Teve cara de falar, rapaz, eu liguei e caía lá. Porque naquela época o DVD, como era, né? O link tinha o número da empresa, não o meu. Pô, liguei para lá, entrei em contato lá, o cara disse que não tinha mais seu número não e indicou outro. Então, Esse aí é amigo, hein? então teve ainda essa questão. Fui prejudicado também. Ruídos na comunicação que poderiam ter sido intencionais ou não. Mas tinha meu número. Meu número é o mesmo até hoje. Olha aí. Mas aí eu também não fui aquele cara que vivi no banzo, não. Eu vi que não estava mais tendo aberturas. Quando eu comecei a estudar, apareceram 2 times da A2 de São Paulo. Eu fui antes para o América de Rio Preto, antes de voltar para aqui para Bahia. Aí chegou lá, eu vi que o pessoal não queria nada sério, não tinha feito uma estruturação boa, eu preferi ficar aqui. Aí depois eu acabei me chateando com as situações, como eu falei, estruturais, né? Que a gente sabe da realidade financeira dos clubes aqui. Você praticamente pagar para jogar, não tem como, né? Aí uma frase de um conhecido meu também, ele falava que no meu caso eu tinha que ser mais insistente. Mas ele falou, eu não tenho mais futebol para time de nível e não tenho cabeça para time pequeno. Pô, você ir para um clube, você vê que os caras não estão pagando salário, não está tendo Refeição. coisa básica. Eu tive até que um dos clubes, eu tive até que ajudar para os caras que moravam na casa do atleta, ajudar a comprar para os caras. Eu falei, pô, peraí, deixa eu seguir outro caminho. Aí em 2014, parei em 2014 no primeiro semestre, já entrei no segundo semestre na faculdade. Já foi já de cabeça. Já fui logo, não perdi muito tempo não, porque a vida é cíclica, né? Tem a fase, principalmente no futebol, todo mundo quer parar no auge, como o Fred, né? Como o Ramiro, mas todo mundo, a maioria não para. Nem financeiramente, nem psicologicamente
e nem estruturalmente em termos de parar. Vou ter um jogo de despedida no Fluminense, vou ter jogo de despedida no Vitória, como foi o caso do Dinei. Nem todo mundo, porque a gente sabe que a maioria dos clubes não tem esse entendimento, não tem tempo, tanta questão também que a gente tem que respeitar da realidade financeira dos clubes. Então eu parei, eu falei, ó, já fui aqui, não me arrependo não. Tanto que eu até falei aos caras, rapaz, eu me auto-sabotei. Eu tava em forma, ficava nos clubes menores, sem estrutura, Chamando. me ligando, aí eu ficava naquela, rapaz, vou, não vou. Falei, ó, ao invés de ficar em forma, deixa eu perder um pouquinho a forma. Pra quando o cara fala, eu tô pesadinho, velho. Vai demorar muito. O time que eu terminei aqui foi isso. Eu tinha parado só que eu jogava futsal. Pô, tava voando, o cara insistiu. No meio do campeonato, eu falei, não, eu vou. Rapaz, pra que eu fui? Rapaz, aí eu peguei e Foi falei, subir uma ladeira. Literalmente. E já tava começando outra questão, né? Como mudou as cifras, as coisas nessa minha parada começou a ter essa transição, os valores ser super valorizados, o que é bom para os atletas, né? Tem atleta que nem vai vingar muito, mas já vai ter uma vida confortável, porque fez um contrato de 4, 5 anos, se não for extravagante, às vezes ganha mais do que alguns da minha geração que jogou a carreira toda. Porque o cara pega um menino que tá performando no Vitória, na base, tem que ir profissional, o cara tem que aumentar o salário dele para não perder por multa. E às vezes o cara, cabeça não prepara, o cara só tem aquele contrato bom. Eu me lembro, no Bahia, era Rômulo e Bruno Paulista, 2015. Os caras fizeram um contrato, a multa era 96 milhões. Eu vi um garoto até que na época jogou comigo em um dos clubes aqui da Bahia. O Vitória tinha 5 anos de contrato com o menino. Eu lembro que era equivalente, o menino nunca tinha treinado no profissional, era equivalente aos 8 salários mínimos que o menino ganhava. Nunca tinha treinado no profissional. O menino era bom mesmo, mas o menino chegou para treinar 12 quilos acima do peso. Ganhando bem. Tava, né, rapaz, se cuide. Aí depois de anos, quando ele saiu do foco dos clubes, encontrei ele em forma, doidinho, magrinho, perguntou se eu não tinha como ajudar ele para ir para algum clube. Ou agora? Entendeu? Ele com 18 não se cuidava. Com 23 encontrei, abdômen traçado, Bem. forte. Tô precisando de ajuda para ir para clube. Mas na época que tava contrato com o Vitória. Queria nada. Então, às vezes, o ganhar bem para a família, qualquer família, quem é que não quer já ter uma condição financeira boa? Mas essa preparação psicológica é preciso fazer com os meninos. Porque a maioria não estão performando, não estão indo bem no profissional, porque faz um contrato, tem aquele baque financeiro, aí o menino qualquer coisinha já não dá não, rapaz. Não. E é uma realidade. Eu digo porque eu converso com pessoas de vários clubes. Muitos meninos que você vê que o menino tá despontando, tem tudo para ser um talento do futebol. Foi virar chinelinho. Os meninos às vezes não se cuidam, pô. Ou não tem uma estruturação boa familiar, ou um acompanhamento bom profissional, psicológico. E, infelizmente, é uma realidade. Quem hoje em dia consegue performar bem, quem hoje em dia consegue, os clubes ficam atrás. Então, você pode mudar a sua realidade da família muito mais elevada, uma proporção muito maior. Falando de ganhar bem, de uma realidade financeira, a gente vai falar dos nossos patrocinadores agora. É bom fazer o merchan, né? Tem que ser, né, pai? Porque senão a conta não fecha. Exatamente. Quem tá colocando aqui para andar também junto com as nossas entrevistas, nossos entrevistados, são os nossos patrocinadores. E aqui a gente quer abrir um parêntese especial para AID Sublime, que tá aqui, ó, fornecendo. Olha nós aqui também. Tá vendo? Personalizado. Nosso staff ali, Rogerião já ganhou dele também. Aqui, ó, a minha, tá vendo? Você peça a sua aí, AID Sublime no Instagram, pode procurar lá, você vai achar. A Barber Frois, lá em Canabrava, dando trato aí, dando um grau no seu cabelo, fazendo a sua barba, show de bola. A Pra Cima, né, que é vestimenta, né, chapéu, bonés, camisas, bermudas, sungas. Se você procurar, agora eu tava conversando com o Ed Carlos, ali na Graça Master, a loja dele, lá, ó, Pra Cima. Eles estão produzindo agora chaveiros com a marca Pra Cima. E também tem a Squeezer da Pra Cima. Então, dê uma chegadinha lá no Graça Master, fica ali no bairro da Graça, a Pra Cima. Também tem uma loja anexo ali no Santo Antônio Além do Carmo.
Só não lembro agora o número da loja. Mas a gente vai colocar aí no nosso vídeo. Redes sociais. Nas nossas redes sociais. Então, pra galera aí que nos dá um apoio. A Rodlock, aluguel de máquinas, né? Com o Rodrigão aí dando suporte pra gente também. A Wolfit Academia, que é academia aí lá em Canabrava também. Show de bola, meu irmão. Esses são os nossos patrocinadores. Se você quiser também participar e ser um patrocinador, estamos abertos aí para você estar negociando, estar trazendo a sua marca. E eu vou trazer aqui um fato importante, né? O nosso staff vai estar se pegando. A RS Fotografia, Cinema e Vídeo. O homem tira foto, o homem também faz vídeos. Você que quer fazer aí o seu evento, né? Formatura, casamento, aniversário de 15 anos, aniversário de boneca, tudo que tiver aí batizado. O homem tá aí, Rogério Santos, RS Fotografia. Bom, galera, então esses são os nossos patrocinadores. Seja um patrocinador também, colabore. Aqui, ó. É aqui ou é cá? É cá. Colabore, tem o QR Code aqui. Se você quiser ser patrocinador anônimo também, fique à vontade, viu? A gente não liga, não. Não tem problema. Mas aí se você quiser apoiar o Papo Fute Baiano, nosso podcast aí, que tá trazendo muita novidade, muitas lembranças aí do futebol baiano, fique à vontade, viu? Então, voltando aqui pra Xavier. Xavier, agora sim, Tortas fala que Evaristo de Macedo foi um dos caras que ele mais... É um paizão, né, assim. E pra você, quem é o melhor técnico que você trabalhou? Você identificou? Seria injusto eu falar um único técnico, né? Como eu disse, o Ricardo Gomes, eu tive um bom contato, é um cara que, apesar de a gente não ter tido tanto tempo junto, mas a postura dele, a maneira dele tratar as pessoas. Atleta, você está sempre em formação, né? Você tá ali se forjando, né? Como atleta. Então eu conheci o Ricardo Gomes muito cedo, que eu vi que era uma postura diferente, que era bom a gente tentar imitar no bom sentido. Conheci como jogador e aquilo que eu falei da postura, quando eu vi lá em Israel, vim para o Brasil e identifiquei que é o Mazinho. O Mazinho chegava pro treino, nunca chegou de sandália, sempre chegou bem arrumado. Eu falei, pô, vou me espelhar no cara. Então eu nunca fui para um treino meu, poderia ser depois de um jogo, o que fosse, eu nunca fui de sandália. Eu sempre fui bem arrumado. O pessoal ficava olhando assim, porque jogador tem mania de às vezes chega de sandália. Eu nunca cheguei, eu falei, pô, vou me espelhar no cara, pô. Vou me espelhar em quem foi seleção. Bebeto Gama chegava igual. Aí eu também procurei ver, pô, Vampeta chegava, apertava a mão de todo mundo, falava com todo mundo. Quem sou eu que não joguei um terço, não vou chegar no vestiário, só vou falar com minha turma. Então depois que eu vi aqueles caras dando bons exemplos assim, eu procurei segui-los. E falando de treinadores, na base todos contribuíram muito para mim. Então, o respeito, gratidão a todos aqueles da base. Vou citar 2, 3 nomes aqui, mas tem muitos pra gente lembrar. O próprio Marcelo Chamusca, o Laelson Lopes, que eu tenho como um amigo, pai, eu trabalhei e posso vir a trabalhar com ele ainda. Ele já tentou me puxar como auxiliar técnico, né, em clubes profissionais. Tive tantos bons treinadores na base. Agora, no profissional, eu tive como uma boa referência de postura, vamos dizer, de saber lidar, de gestão de pessoas, né? Gestão de grupo, gestão de imprensa. O próprio Joel. Papai Joel. Que eu fui capitão com o Papai Joel. Ele falava que eu que tinha que segurar a bandeira dele. E me usava assim pra entender um pouquinho mais a cabeça de cada um. Ele sempre mandava... Ainda bem que ele não falava inglês com você. Ele sempre mandava eu chegar nos caras antes dele chegar. Pra saber se estava bem, se tinha alguma coisa. Até pra saber, me perguntar ali como é que tá pra o treino, pra coletivo. Ele sempre usou o capitão muito pra isso. Às vezes o cara não quer falar pro treinador. Aí fala com a gente. Não, abre mais com o jogador. Então teve tantos... Aprendi com todos eles, né? Tive o próprio delega, como é mesmo? Ele foi no Corinthians, Antônio Lopes no Corinthians. Boa postura, bom comando, seriedade. Arthurzinho também contribuiu muito. Arthurzinho, quando eu subi assustado profissional, né?
Hélio dos Anjos me ajudou. Hélio dos Anjos, eu fiz um coletivo só para completar o profissional. Hélio dos Anjos falou: esse menino não desce mais. Meu primeiro momento de, vamos dizer assim, de gratidão para estar no profissional foi Hélio dos Anjos. Mas aí veio alguns, e dentre eles teve um momento importante para eu não perder minha característica. Porque eu, apesar de ser de marcação, eu não era cara de sair dando bicuda, vibrando pra torcer, jogando a bola na arquibancada, vibrando pra torcer. Eu roubava a bola e jogava. Aí teve eu era do reserva, aí tava jogando com o Arthurzinho, aí num treino lá eu peguei a bola, dei um chutão, roubei não, desarmei. Aí Arthur parou o treino, mas cara, se você fizer isso de novo, é melhor não ficar aqui. Eu quero que você faça o que você sempre fez quando eu via você jogando. Toma a bola, rouba, dribla da caneta, faz o que for, mas não quero ver chutão, não. Você não sabe fazer isso porque vai ficar dando chutão pra fora. Hoje em dia eu quero dar chutão, a torcida é... Exalta o cara. Aí o cara vai lá. Então Arthurzinho foi o primeiro a me dar uma mijada e que me ajudou a evoluir como atleta também, além dos ensinamentos, tudo, da experiência de vida, que ele me incentivou a acreditar e ter personalidade de negócio de ficar só rasgando bola, só botando pra fora. Então cada profissional que eu trabalhei contribuiu muito pra mim. Eu até ia ter o privilégio de continuar no Vasco, mesmo depois de ter contundido, só que o Romário brigou com o Eurico, porque o Eurico queria que botasse certo jogador, e o Romário não, quem escala sou eu. Eu, num jogo, foi até onde eu tive a residência da lesão, eu voltei da lesão, aí quando eu fui jogar, o Romário me botou de zagueiro, e no jogo a gente deu 2-1-0, eu salvo uma bola em cima da área, aí ele, cheguei lá, saí, tava triste no DM lá, aí ele chegou, tranquilo, já vi que você tem personalidade, você é homem, quando você voltar quem joga é você. Só que aí eu dei azar, o Peixe brigou com o Eurico, pediu pra ir embora, você ficou, aí me acabou. Foi essa época que ele tava de treinador jogador. Eu assisti um jogo que ele tava lá, louco, daqui a pouco ele se retou, tirou a roupa, meu irmão, de treinador, já tava com a roupa de jogador, ele já tava na beira do campo já, sendo substituído. Aí falei, rapaz, que peso meu, o baixinho foi brigar. E ele falou, não, você vai ficar, eu sei que você tá contundido, tá acabando aí o contrato, mas comigo você vai ficar aqui. Recupere na boa aí. Porque no jogo eu fui bem, ele viu que eu tinha personalidade, que era agregador. E, rapaz, quando eu fui lá tinha um negócio, viu, velho? Era tipo uma faixa de gado, né? Não desrespeitando a realidade da vida. Mas do lado aqui era Edmundo, do lado aqui Romário. E meu armário era no meio, meu irmão. Os dois não se falavam. Aí, fala com um, fala com o outro. E o mais legal dessa história deles dois é que ia pra mídia, né? Aí o Não, pessoal saía de propósito pra pegar a entrevista de um. Aí eu falei, e agora, rapaz? Os dois ídolos, né, velho? Os dois que a gente sonhava, via jogando. E aí, velho? Vou fazer boa vizinhança com quem? Uma situação retada. Aí, mas graças a Deus eu consegui me dar bem com os dois. Infelizmente não deu pra dar continuidade. Mas eu digo que tem uma história bem sucedida, né? De êxito no futebol, de ter tido a felicidade, o privilégio de jogar com grandes jogadores, de ter disputado grandes competições, de vivenciar isso tudo aí. Pensei, como eu falei, devido a algumas coisas que para mim não entram na cabeça, em me afastar do futebol, de alto rendimento, essas coisas erradas que eu não suporto. Mas em qualquer área a gente sabe que tem essas coisinhas. Então hoje em dia eu já estou mais suscetível a aceitar propostas de trabalhar em clube, de fazer outras situações, ou até de começar a agenciar atletas. Mas admito que eu não estou com pressa em fazer isso, não. Estou com o meu projeto bem situado, cada dia crescendo, cada dia a metodologia sendo aceita e sendo copiada, o que é bom no futebol. Não acho errado, não. Não é que eu sou o precursor, não, mas é bom saber que já existe pessoas tentando fazer o mesmo produto, né? E às vezes você tem um menino bom, talentoso, mas o menino vai bater na base e vai voltar porque não tem entendimento de como se tem que jogar em alto rendimento. Então isso é bom também. Feliz de ser um dos precursores, pelo menos aqui na região. Tomara que
a gente consiga realmente fechar aí alguns núcleos novos. Pra X5 a gente tá tendo. Deixa eu me joga aí pra mostrar. Então, pra fazer galera. o merchan aqui da Fazer o merchan. A camisa do aqui, X5. pai. Ó. Lá, Vem, ó. rapaz. Ó. Aqui, ó. Aí, ó. A camisa. Quando vê algum menino aí, tem menino de 12 bairros diferentes. Viu? Pô, coisa Viu o boa, menino né? com essa camisa aqui, pai? Ó. Pode X5, saber que tá aprendendo com o velho Chave, ó. coisa boa, viu? Isso aí pra... Tá aprendendo com o velho Chave. Não apenas para Salvador, mas para Bahia, isso aí é muito importante. Tomara que eu consiga realmente ter em 2 cidades, né? Procurando. Tomara que a gente consiga realmente implantar aí a nossa metodologia em outros lugares. Tava para fechar em um dos clubes aqui sociais, mas você sabe que esse negócio de clube social tá complicado, mas tô aberto aí proposta de parcerias aí, viu, pai? Pode procurar o velho Chave aí, o X5, e é bom para todo mundo. O homem tem conhecimento, o homem tem bagagem, o homem tem vontade mesmo. E tem aquilo que eu falei, eu ainda busco aí. É a questão de ter um espaço, ter alguém, eu ter o apoio, vamos dizer aí, prefeitura, o governo, para poder conseguir fazer um projeto sem custo, né? Eu queria muito estar próximo ao meu bairro ali, a UFBA, mas a UFBA a gente sabe que tem questões assim políticas, institucionais. Queria muito poder estar ali próximo para poder resgatar os meninos da minha comunidade, trazer outros, porque a acessibilidade é boa. Tentei umas 2 vezes, mas não tive acesso. Mas eu sonho manter a academia de futebol, conseguir ter uma equipe também para performar, tentar ajudar a fazer um grupo, ter essa questão social. Tomara que por aqui, os contatos que eu estou tendo, a gente consiga fazer um projeto que a gente não precise ter a contribuição das famílias e a gente consiga ajudar mais atletas. Importante. Prazer. Papo show de bola mesmo. Falar com você, como eu falei no início, é uma satisfação. Traz várias recordações boas. Voltou aí. A rasgação de seda. Não, porque é a realidade. O cara jogou no mundo todo, meu irmão. E fez história no rubro-negro. Isso aí é muito bom. Então, Chaves, de antemão, a gente agradece aqui a sua disponibilidade, a sua participação. Nós torcemos para que a X dê muito certo, principalmente para você que tem esse coração bom, essa mente boa, essa vontade, e para os meninos que estão lá também, que, como você falou, e a gente reitera aqui, não apenas ter o sonho de ser jogador de futebol, mas ser sim um bom cidadão, independente de qualquer coisa, é isso que vale muito mais. Ser um bom cidadão. Se vai ser profissional ou não, já são outros 500. O tempo dirá. O tempo dirá, mas o que você está fazendo, meu irmão, outras pessoas possam copiar mesmo, porque a palavra, eu acredito que seja essa. Se tá dando certo, se as outras pessoas estão indo lá para saber qual é a receita, é porque tá dando certo. Então, que vão lá copiar e que seu projeto dê certo. Fé em Deus, eu creio que já tá encaminhado e agradece. Eu agradeço também. Mando um abraço também para os meus apoiadores, né? O Dr. José Olímpio na Clínica Santa Bárbara. É um braço forte bem antes da X5, quando eu era o Fut 7 do Vitória, que quem fundou foi eu. 7 do Vitória, lá em 2014, 15. Quem fundou foi eu. Não tinha apoio, eu parti para a minha área mesmo. Também para o Educa Baianão, né? É um curso técnico aí, profissionalizante, que já está dando algumas oportunidades para alguns atletas que não vão chegar. Tem a minha franquia de sapatos femininas, né? A gente tem aqui a Quinta Valentina, Karina Xavier, quem olhar lá no Instagram vai ver. E a gente está aí com possibilidades boas aí de crescimento. Tem alguns projetos para surgirem aí, já está, vamos dizer assim, no forno. A gente está aí. Agora, realmente, voltando para a questão de academia de futebol, voltando para performance, né? Para poder pensar em, de repente, estar ou em alguma das áreas do futebol aí, ou como intermediário, como supervisor, como gestor, ou como treinador. Como eu falei, não tenho pressa, venho estudando. Estou feliz como está se andando as coisas aí e me qualificando cada dia mais. E fico feliz pelo convite de vocês aí. Espero, quem sabe, no futuro, teu volume 2, voltar aqui com um projeto já realizado, com outras ideias aí. E que vocês possam continuar com esse trabalho maravilhoso. A gente agradece, Javé, novamente, mesmo sendo tricolor, né? Eu agradeço. Você tem uma história brilhante no Vitória. E toda a sua carreira, você foi muito bem.
Talvez tenha parado jovem, mas você já explicou aqui os motivos, mas assim, de coração, é um prazer te conhecer, primeiramente. E os passos que você deu e que tá dando passo para também outras crianças saírem do mundo que, felizmente, está dominando hoje, que é o mundo das drogas. Então, fazendo a questão da formação, não de um atleta, e sim de uma pessoa. Isso é muito importante. E, assim, eu elogiava você pelo atleta que você foi. Agora, como pessoa que eu te conheço, eu elogio agora como uma pessoa que é o Xavier. O Anderson Conceição Xavier. Isso aí, Então, obrigado. Fico feliz mesmo de estar aqui. Como eu disse, a gente conseguir resgatar e ter menino. Eu tenho menino de muitos bairros. Tem menino até de Herdávila, Simões Filho, Lauro de Freitas, que vem treinar. E acredita na nossa seriedade. E isso daí é o legado que eu quero deixar. Se vão ser atletas ou não, depende dele. Mas questão do respeito, comprometimento. Agradeço aqui a todos os clubes que eu joguei. Do maior ao menor. Todos ajudaram eu ter uma história no futebol. Sabe que tem esses conflitos, interesses aí. Mas eu sou grato a todos, porque todos me empregaram. Pagando bem, pagando mal ou não pagando. Mas eu estava ali trabalhando. E aconteceu de tudo. Acontece. Mas é um mundo que eu gosto. E realmente algumas pessoas me convenceram a voltar. A academia é uma coisa. Agora, voltar para pensar em ajudar os garotos, eu voltar a trabalhar em clubes de alguma maneira. Tentando ver aí se, de repente, vocês vão ter que noticiar aí uma questão dessa tentativa minha nessa reunião de trazer pessoas para apoiar o clube, como eu tive há pouco tempo, uma reunião. A gente quer estar próximo novamente ao alto rendimento e vamos deixar na mão de Deus para ver o caminho que a gente vai seguir. Que bom, meu irmão. E lembrando pra galera aí, curtir esse vídeo, comentar também, que isso faz muita diferença. Comenta aí, você que torce pro Vitória, ou pro Vasco, ou pro Corinthians, ou os times lá do Pro Israel Bahia também. Seguir, já que me disseram que é importante, Isso. a V5 oficial e a X5 Academia de Futebol. Buscando parceiros bons assim, viu? Pra me dar uma força lá, viu, pai? Chegue, viu, pai? É isso mesmo. O Papo Fute Baiano também está no Instagram, @Papo Fute Baiano. E se inscreva no canal também, faz a diferença. Se você gostou, como eu falei, dá o like aí pra gente e continue assistindo os nossos vídeos. compartilha, comenta e não esquece de se inscrever, hein? Valeu, galera! Valeu, galera!